Uma garota está impotentemente amarrada numa cama. Ela está presa e lutando com a respiração. Os médicos estão discutindo o que deveriam fazer com ela. Enquanto isso, o diretor, Zerek, é informado de que eles usarão a nova tecnologia. Disse que os novos Wormsgi o confundem as mentes dos demônios. O médico lança a nova tecnologia, planejando usá-la contra a contida garota loba na mesa de operação. Zerek olha de soslaio com intenções sombrias, enquanto o médico faz a garota engolir o verme. Seus gritos contidos podem ser ouvidos por toda a sala de cirurgia enquanto ela se contorce de dor. Um dos médicos relata que o verme parece ter efeito sobre ela. Zarek ordena que ouçam o que ela está dizendo. Seguindo sua ordem, ele remove a mordaça da boca dela e se aproxima para ouvi-la claramente. A garota parece estar sob hipnose, mas de repente seus olhos ficam selvagens e ela morde o médico. Os outros médicos tentam contê-la e impedi-la com sua equipe de choque. Eles ficam chocados ao descobrir que seu colega médico está morto. Com olhos insanos, a garota sorri maliciosamente e olha para o diretor. Frustrado, Zarek ordena que tranquem a garota na sala de confinamento enquanto pensam no próximo passo. Fora das instalações, o sistema anuncia que um veículo de alto risco está entrando na zona de segurança. A van fortemente blindada acelera pela estrada perigosa e lá dentro, um jovem está sentado em silêncio. Na frente dele, um monstro odioso o observa meditar. Suas sobrancelhas franzem e ele chama sua atenção. O demônio pergunta que tipo de monstro ele é, já que está enojado com sua forma humana. O homem apenas olha para ele em silêncio. Insultado, o demônio levanta a voz e questiona se está mudo. O homem diz a ele que foi condenado por roubar a casa de um oficial humano. O demônio vermelho responde que é constrangedor e parece que anseia pelo modo de vida humano. Ele zomba dele por ser covarde e implorar aos humanos para viver depois de desejar ser um. Os demônios concordam com ele e afirmam que os demônios deveriam se parecer com demônios. Eles olham para o humano sentado ao lado deles e lançam-lhe um olhar de julgamento. O humano então se transforma em um monstro, revelando que está apenas copiando o rosto de um humano. O demônio vermelho zomba do cara de aparência humana novamente e comenta que ele será enviado para a prisão, não importa o quão bom ele seja em disfarçar. Ele então cospe nos sapatos para irritá-lo. O homem lança-lhe um olhar penetrante, dizendo-lhe que está humilhando os outros para aumentar a sua autoestima. Vendo a tatuagem em seu pescoço, o homem pode dizer que ele é um estimado demônio da Guerra da Glória Sagrada, mas foi capturado por humanos como ele. Insultado, ele ataca-o com o punho e o homem olha para ele calmamente. Sob a forte chuva, o veículo finalmente chega à ilha proibida do campo de concentração demoníaca da Nação Imortal. Zerek espera sob a chuva com seus subordinados e sorri quando o veículo para completamente. Com uma voz estrondosa, ele ordena que tirem os prisioneiros do carro. O homem anterior é o último a sair do veículo. Ele dá passos pesados em direção à linha entre os outros prisioneiros. O diretor pergunta por que há apenas 9 pessoas na fila quando a lista mostra que deveriam ser 10. Um dos guardas verifica o interior do veículo e relata que ainda há um preso lá dentro, mas ele fica inconsciente. O diretor questiona quem é o responsável pelo demônio inconsciente. Zerek lança um olhar assustador para o monstro e pergunta se foi ele quem fez isso. O demônio olha para o outro lado e o diretor muda seus olhos para outro demônio, mas o monstro nega e aponta para o homem, revelando que foi ele quem fez isso. Zerek ajusta os óculos e olha incisivamente para o homem. Ele vai até ele e pergunta seu nome. O homem diz a ele que seu nome é Hole. Zerek sorri amplamente, com os dentes completamente à mostra. Ele comenta que não cheira tão mal quanto os outros, mas não gosta de encrenqueiros. Ameaçado de ser punido, Hole argumenta que estava apenas se defendendo. Zarek reconhece isso, mas ainda assim lhe dá um soco poderoso no estômago. Enquanto Hole está ajoelhado no chão, o diretor diz para ele nunca discutir com ele. Acionado, Hole apresenta dentes afiados e orelhas compridas. Os guardas apontam suas armas para ele. Zerek declara que a partir de agora, todos eles são seus escravos, e quem tentar desrespeitá-lo morrerá. Por seus crimes, Hole é condenado à prisão perpétua e pela agressão que cometeu, será punido com 7 dias de prisão solitária. Hole permanece dócil e não discute mais. Os guardas mandam os prisioneiros fazerem fila e marcharem em direção ao campo. Zerek sorri maldosamente para eles, jurando que os fará trabalhar obedientemente. Ele olha para eles e os recebe no inferno. Hole lança um olhar pela última vez em sua liberdade. Os guardas os pressionam a andar mais rápido, apesar das correntes. Ao entrarem na prisão, Zerek chama Hole para dar um passo à frente. Um dos guardas o arrasta e o guia até o diretor. Zarek diz a ele que o acompanhará até a sala de confinamento, pois é seu lugar favorito no acampamento. Enquanto o diretor e os guardas escoltam Hole, os outros presos falam sobre como sua vida acabou, pois será um verdadeiro desafio sobreviver ao confinamento. Eles finalmente chegam a um elevador. Zarek diz aos guardas para deixá-los e se concentrarem em seus trabalhos. Depois de empurrar Hole para dentro, ele pressiona para o 9º andar. Eles entram no elevador silenciosamente e Hole dá uma rápida olhada. Em seguida, diz ao diretor que eles são os únicos lá. Então ele pode desistir agora. O diretor esvazia como um balão, toda a atenção deixando seu corpo.
Ele sorri para Hall e comenta que tem sido um bom ator e tem cooperado bem com a divisão secreta de espionagem. Ele o elogia por usar uma luta de prisioneiros para entrar na sala solitária. Hall diz a ele que foi apenas uma coincidência, já que ele descobriu que o demônio fazia parte da extremista sociedade de guerra da Glória Sagrada. Então ele sentou-se diante do demônio que ele sabe que odeia demônios que se disfarçam de humanos. Ao ouvir isso, Zarek não pode deixar de expressar sua admiração pelo comissário Hall. Ele então se curva para mostrar suas sinceras desculpas pelo soco anterior. Hall levanta a camisa para verificar se há algum ferimento. Mas em vez disso, o diretor fica impressionado ao ver a tecnologia usada por todos os espiões que se infiltram no reino dos demônios. Um núcleo demoníaco foi removido de um demônio capturado e transplantado para um humano. Enquanto o diretor continua explicando o quão impressionante ele é, Hall diz a ele para parar de inspecioná-lo de perto. Envergonhado, Zerek pede desculpas a ele, comentando que ele não pode deixar de deleitar-se com sua presença. O homem diz a ele para discutir o alvo que ele precisa abordar. Embora ele tenha visto os materiais, é importante também ouvir diretamente o diretor. Enquanto o elevador continua a subir, Zarek discute que o demônio foi enviado pela divisão secreta de espionagem, mas seu conhecimento sobre isso é limitado. Ele só tem certeza de que é violento. Hall fica um pouco chocado ao ouvir isso quando eles finalmente chegam ao 9º andar. Antes de saírem, o diretor comenta que o jovem é impressionante e espera poder ter sucesso nessa missão. A porta do elevador se abre e o diretor sai com Hall enquanto os guardas cumprimentam seu líder. Os demônios uivam ao passar pelas celas da prisão. Por milhares de anos, os humanos e os demônios travaram uma guerra de longa data entre si na esperança de apagar a raça um do outro. Ambas as raças enviaram espiões para se infiltrarem no território um do outro para obter informações. Enquanto ele continua a andar, os demônios dentro dos quartos solitários rugem para ele. Ele relembra seus dias de treinamento na divisão especial de espionagem e como foi recrutado à força para o grupo. Ele tem a promessa de que, se tiver sucesso em sua missão como espião, recuperará sua liberdade e poderá ver sua família novamente. Então, por essa promessa, ele pode fazer tudo. Eles finalmente chegam ao quarto solitário 601. Zarek espera poder sair vivo depois de 7 dias. Ele destranca o portão e imediatamente uma presença estranha emana dele. Apesar disso, o papel permanece determinado. Ele precisa conquistar a confiança daquele que está preso no quarto solitário. Ninguém se lembra exatamente de como humanos e demônios se tornaram inimigos mortais. A raça demoníaca possui poderes extraordinários com seus núcleos e quase exterminou a humanidade. Até que um dia um grande sábio apareceu e salvou a humanidade da destruição total. A partir de então, os humanos ficaram mais fortes e estabeleceram a imortal nação marcial. A guerra continuou até hoje, causando muitas vidas perdidas. Howell se pergunta se ele será o próximo a ser sacrificado neste conflito como um espião infiltrado na nação demoníaca. Ele está diante da mulher que é seu alvo. A mulher Bailey está olhando para ele atentamente com olhos cautelosos. Ela parece frágil e delicada, mas é extremamente perigosa. Ele relembra a época em que recebeu a missão. O seu líder reiterou-lhe a importância da missão. Ele deve ganhar a confiança dela e se infiltrar nas fileiras internas da raça demoníaca para ter sucesso. O líder revelou que há 3 meses Bailey se infiltrou em sua nação e assassinou um de seus diplomatas. Ela veio do clã Demon Fox e possui um status significativo. Ela é incrivelmente forte e matou muitos antes de ser capturada. Por causa disso, ela foi classificada como um nível de perigo elevado, e o líder o alertou sobre ser cauteloso perto dela. O homem o lembra que ele deve seguir em frente em nome da nação. No entanto, Hall não parecia se importar com a nação, e está apenas fazendo isso para poder ver sua família novamente. Enquanto ele está no quarto solitário, Zerek entra e cobre o nariz, pois o lugar cheira mal. Hall observa que o local não é uma prisão comum. O diretor sorri e revela que eles estão em uma instalação de testes estabelecida para os demônios. Isso choca visivelmente Hall, já que ele não percebeu que os humanos estavam fazendo experiências com demônios. Irritado, Bailey jura que tudo o que os humanos fizeram com ele será retribuído de uma forma que eles nem imaginam. Zarek não está nem um pouco ameaçado. Ele a aconselha a apenas obedecer às ordens, afinal ninguém pode desafiá-lo. Para demonstrar isso, ele puxa a barra, levantando-a com força e causando tanta dor que ela grita. Hall observa enquanto ele desembainha sua sarrafa e ataca a garota com ela, mostrando o quão cruel ele é. Ele puxa o cabelo dela e diz a ela para lhe proporcionar algum entretenimento. Ele olha para o corpo dela e comenta como ela é branca e lisa. Curioso, ele se pergunta como ela é em sua verdadeira forma e se ela tem rabo. Ele puxa seu cabelo com mais força, fazendo-a estremecer de dor. Só então Hall se aproxima e agarra sua mão para detê-lo. Com um olhar desafiador, ele chama o diretor de incivilizado por tratar os demônios de forma tão humilde. Zerek questiona se ele o está ameaçando. Ele esclarece que simplesmente não quer que ele se meta em problemas desnecessários, lembrando-o de que deve manter distância dos prisioneiros demônios. Ele acrescenta que altos funcionários da capital não apreciariam um diretor que brincasse com seu capitão. Zarek parece perceber que está certo e é muito descuidado ao ultrapassar os limites. Os funcionários da capital são sempre rigorosos com coisas assim, e se descobrirem, sua carreira certamente terminará. Ele lança um olhar para Hall, pensando que o jovem acabou de salvá-lo.
O comissário especial está à frente de sua idade e tem um futuro brilhante pela frente. Enquanto isso, Bailey está apenas observando o diretor concordar com o novo prisioneiro. Zarek expressa que ainda está chateado por ter sido desobedecido. Faça voluntários para aceitar a punição por ela. O rosto do diretor se ilumina ao ouvir isso, e sem qualquer aviso balança o bastão em sua direção. Ho é lançado ao chão pelo impacto violento. Zarek ordena que o espanquem sem piedade. Os guardas o chutam e batem repetidamente enquanto ele tenta proteger seu corpo. Bailey observa a violência acontecendo na sua frente sem demonstrar qualquer emoção. Um dos guardas levanta o bastão e bate nele com força total. O impacto violento o deixa inconsciente e os guardas finalmente saem da cela. Enquanto eles caminham pelo corredor, Zarek os avisa para olharem atentamente para Ro, já que ele escapou da prisão do norte antes. De volta à cela, Ro ainda está imóvel. Bailey tenta acordá-lo perguntando-se se ele ainda está vivo. Ela continua ligando para ele, mas ele ainda está inconsciente. Com uma expressão horrorizada no rosto, ela se pergunta se ele foi espancado até a morte. Como ela não quer ficar em dívida com um estranho, ela se esforça para alcançá-lo e sacudi-lo. O rolo permanece apagado. Em seu sonho, alguém está chamando seu nome. Uma luz brilhante irrompe então na sala em que ele está. Uma mulher está diante dele, dizendo que ele foi escolhido como agente secreto para realizar uma missão especial e que ele não tem escolha a não ser aceitar. Se ele tiver sucesso, terá uma vida totalmente nova e seus crimes serão apagados. Alguém o chama por trás e ele fica chocado ao ver sua irmã, Mina. A menina sorri amplamente, dizendo que é aniversário dela e que quer um bolo de chocolate. No entanto, uma mão monstruosa alcança. Com medo de que ela se machuque, ele grita para ela tomar cuidado. A mulher anteriormente sorri maliciosamente para ele, lembrando-o de que ele deveria ter sucesso na missão, ou então sua família não sobreviveria. Enfurecido, ele tenta atacá-la. Ro acorda com um sobressalto. Chocado, Bailey se afasta dele. Ele lança um olhar para ela e a vê em uma posição intransigente. Envergonhado, ele rapidamente desvia o olhar dela. Batida vermelha, ela tenta ressaltar que ele teve um pesadelo. Ele concorda com ela que não foi nada agradável, acrescentando que quem estiver preso ali não terá um sonho agradável. Como ele levou uma surra por ela, ele exige que ela se apresente. Bailey zomba, já que ela nunca pediu ajuda dele. Ao vê-la tão rude, ele a chama de ingrata, mas antes mesmo de terminar a frase, ela se apresenta a ele e pergunta seu nome também. Ele diz a ela seu nome, acrescentando que não é ninguém. Ela pergunta se ele realmente escapou da prisão. Ele confirma isso explicando que fugiu da prisão de Green Island, no norte, mas foi pego novamente. Ela fica chocada por ele ter conseguido escapar de uma prisão de segurança máxima e pergunta como ele fez isso. Ele estreita os olhos para ela, acusando-a de planejar denunciá-lo ao diretor. Insultada, ela nega a acusação, explicando que nunca ficará do lado dos humanos. Ao ouvir que ela veio de um respeitado clã Fox, ele se pergunta por que ela foi capturada lá. Ofendida, ela insiste que muitos morreram apenas para capturá-la e ela está pronta para queimar toda a instalação se não estivesse algemada. Sentindo sua intenção assassina, ele tenta acalmá-la. Ele pergunta se trancar demônios masculinos e femininos tem outro significado. Ela duvida, pois aos olhos dos humanos eles não passam de gado em cativeiro. Ela tem certeza de que a prisão de Green Island não é diferente. Ele concorda com ela, mas acrescenta que não havia ninguém tão bonito quanto ela. Para impressioná-la com suas habilidades, ele diz a ela para olhar com atenção para ele. Ela atende seu pedido e fica chocada por ele ter conseguido quebrar as algemas com um movimento rápido. Ela exige saber como ele fez isso, já que as restrições foram projetadas para suprimir seu poder demoníaco. Ele confirma que não usou seu núcleo demoníaco, e em vez disso mostram a ela uma ferramenta para arrombar fechaduras. Ao vê-la confusa, ele ressalta que inventou a ferramenta que também pode ser usada para limpar ouvidos. Ela fica surpresa que a pequena ferramenta tenha o poder de destravar a algema que a prende. Ele explica que a algema não é tão complicada quanto ela pensa, e que as da prisão de Green Island são muito mais avançadas. Ele comenta que viveu toda a sua vida como ladrão, então isso não é nada. Ela desvia o olhar dele e comenta que ele está cheio de si. Ela questiona como ele conseguiu colocar a ferramenta dentro das instalações quando eles tinham scanners dentro. Ele demonstra o truque e diz para ela não piscar. Com um movimento rápido, ele consegue esconder magicamente a ferramenta, mostrando o quão rápidas são suas mãos. Impressionada, ela pergunta onde ele escondeu a ferramenta. Em vez de responder, ele levanta a mão e lentamente se aproxima dela. Ela imediatamente o avisa sobre isso, mas já é tarde demais, pois ele já tocou no cabelo dela. Para sua surpresa, ele retira a ferramenta dela e pergunta como conseguiu escondê-la nela. Ele explica que a distraiu de suas mãos e apontou a ferramenta na direção dela. Ela percebe que foi assim que ele o escondeu e o escondeu em um guarda diante do scanner. Depois de passar com sucesso pela segurança, ele simplesmente a retirou. Ele não tinha certeza se eles não iriam verificar os guardas, então em vez disso plantou a informação no diretor. Ela estreita os olhos e pergunta qual será o próximo passo dele. Ele sorri dizendo a ela que sair da prisão é sua prioridade. Ela pergunta se ele conhece uma maneira de sair da prisão. Ele garante a ela que encontrará um caminho, já que não pode ficar e fazer experiências. Se ele tivesse que morrer, ele morreria enquanto fugisse e fosse livre.
Ela pergunta cuidadosamente se ele já tem um plano. Ele confirma que tem, mas vai precisar de ajuda externa e pergunta se ela conhece alguém. Ela se oferece como voluntária, mas ele parece duvidar disso. Insultada, ela comenta que ele não sabe o que significa o título dela, Hua-Xin. Ela o incentiva a desamarrá-la para que ela possa mostrar sua verdadeira força. Enquanto ele olha calmamente para ela, ele pensa que sabe exatamente quais são as capacidades dela. No momento em que ele a libertar, ela certamente o matará. Como ele não está se movendo nem um centímetro, ela repete que ele deve desfazer suas restrições. Embora seja perigoso, ele não tem escolha a não ser libertá-la para ter sucesso na missão. Enquanto isso, em seu escritório, Zarek está conversando com um oficial superior ao telefone. Ele garante que o espião já foi colocado dentro da prisão. Ele jura que completará a missão sem problemas e encerra a ligação. Juntando as mãos, ele planeja trabalhar com Hou até o fim. De volta à prisão, Hou se afasta de Bailey depois de libertá-la das algemas. Com as presas à mostra, ela parece extremamente assustadora em sua forma transformada. Ela é ainda mais horrível pessoalmente, e sua presença está no mesmo nível da mulher que ele detesta da divisão secreta de espionagem. Emocionada com sua liberdade, ela abana o rabo e observa toda a cela. Holly permanece imóvel, observando-a também, já que ela parece fora de controle. Mesmo que seu departamento planeje tudo cuidadosamente, esse é um fator incontrolável e ele precisa ser completamente cauteloso com ela. Como um animal selvagem, ela grita que o cheiro da liberdade a excita. Ele lembra que ela sempre esteve ativa na linha de frente e sua força é quase incomparável. Apesar disso, ele precisa conquistar a confiança dela ou a divisão secreta de espionagem não poupará ele e sua família. Tudo o que ele ama estará em perigo e, portanto, o fracasso não é uma opção para ele. Resoluto, ele lembra a si mesmo que tudo deve permanecer sob seu controle. Ela então de repente se vira para ele, e ele não consegue evitar respirar fundo. Ela o prende no chão e lentamente roça as unhas afiadas acima do peito dele. Ela questiona quem ele é e a qual clã ele pertence. Aterrorizado, ele se transforma em seu lobo demônio. Ele revela que veio do clã do Lobo do Noroeste e aprendeu a arrombar fechaduras com um artesão humano. Ela o provoca, pensando que ele pode estar mentindo para ela. Ela pode sentir que o coração dele está batendo muito rápido, porém ela lembra que quer vingança e conversar com ele quase a fez esquecer. Ao vê-lo confuso, ela explica que irá atrás do diretor depois que ele a tratou como gado. Incrédulo, ele diz a ela que essa não é a prioridade no momento. Ela olha para ele com desconfiança enquanto ele aponta que eles deveriam escapar primeiro, para depois planejarem a vingança. Ela pensa um pouco e concorda que o que ele disse é verdade, já que ela não aguenta ficar muito mais tempo no lugar. Ela se levanta e pergunta como eles estão saindo do lugar. Ele revela que seu plano envolve o diretor e isso desperta o interesse dela. Ele aponta para os canos dentro da sala. Confusa, ela questiona como eles podem ser úteis para sua fuga. Ele explica que a prisão tem dutos que levam para fora e seu plano é escapar por eles. Ela não consegue entender isso, já que eles são tão estreitos. Ele responde que existem canos maiores, que ele viu quando foi capturado. Quando questionado sobre como farão o layout estrutural das tubulações, ele responde que precisam de alguma forma ter acesso ao gabinete do diretor e levá-lo como refém. Em seguida, eles encontrarão as plantas e usarão o diretor como cobertura enquanto escapam. Ele reitera que sua única preocupação é se ela conseguirá vencê-lo. Ela garante a ele que o trabalho é moleza para ela, planejando matar Zarek também. Com isso, o único problema que resta é como eles vão conseguir a confiança do diretor e se aproximar dele. Eles precisam de um motivo para fazê-lo vir até eles. Ao ouvir isso, ela se oferece para se voluntariar para atrair o diretor, já que tem informações às quais ele não conseguirá resistir. Após uma breve discussão, ele tenta convencê-la a colocar as algemas novamente para manter o ardil. Ela se recusa, já que acaba de ser libertada há algum tempo. Depois de um tempo, ela finalmente concorda e oferece as mãos para ele. Depois de prendê-la nas algemas, ele diz a ela que o plano deles está começando. Ele vira as costas para ela e fica emocionado porque tudo está indo de acordo com seu plano. Determinado a fazer seu plano acontecer, ele grita a plenos pulmões e pede ajuda aos guardas. Ele grita que há uma situação urgente e espera alguém responder. Um dos guardas está chateado porque os monstros estão uivando sem parar. Ganhe vantagens ao ver o guarda e diga-lhe com urgência que tem algo importante para relatar. O guarda o culpa pelos uivos e abre a cela para puni-lo, agarrando seu bastão com força. Pronto para acertá-lo, Hou nega sua acusação, mas em vez de ouvir, ele levanta a arma e aponta em sua direção. Sorrindo, Bailey diz ao guarda que era ela enquanto Hou intercepta o ataque. Ela afirma que está disposta a trocar informações por sua liberdade e revelar a localização da sede da inteligência de seu clã. Hou sorri enquanto o guarda fica chocado. Mais tarde, eles finalmente estão dentro do escritório de Zarek. O homem fica bastante satisfeito por ela finalmente concordar em lhes dar informações. Ele então a incentiva a falar, ansioso para obter informações úteis dela. Ela faz uma pausa enquanto ele pondera que não importa a informação que ela dê a eles, o diretor cooperará com o plano. Ele sorri para ela enquanto recita o plano em sua mente, porém ela começa a resmungar bobagens e a calcular alguma coisa.
Ao olhar para fora, ela sussurra para ele que acabou de pensar em um novo plano. Ele fica em choque quando ela sugere que eles abandonem o plano original e pulem pela janela. Ele olha para a janela e se pergunta se ela está realmente pulando dela. Preocupado, ele pondera se é seguro confiar o plano a ela, já que parece que ela é apenas impulsiva. A rota de fuga deles já foi planejada pela divisão secreta de espionagem e será complicado ir contra o plano da Rainha Má. Se ela suspeitar de traição, a família dele estará em grave perigo. Além disso, pular no mar irá despedaçá-los, já que o mar revolto abaixo é implacável. Ele se aproxima dela, perguntando por que ela agora mudou repentinamente de planos. Ele explica o plano de capturar o diretor, obter a planta e escapar pelo canal. Ela argumenta que o objetivo do plano deles é escapar e pular da janela não é diferente. Ele concorda que ela está certa, mas ressalta que eles podem morrer com o impacto, tornando tudo muito arriscado. Ela diz a ele que ele só precisa confiar nela, insistindo que nada acontecerá. Ele se recusa a confiar sua vida a ela desde que acabaram de se conhecer. Ela olha atentamente para ele e responde que ele pode simplesmente ficar para trás. Como ele sabe arrombar fechaduras, talvez consiga encontrar outra maneira de escapar. Ele se recusa a ser abandonado, pois certamente será considerado cúmplice e será executado. Com isso, ele não tem escolha a não ser concordar com o plano dela. Zarek percebe que eles estão sussurrando sobre algo e os repreende por isso. Ele os avisa para não fazerem nada engraçado, porque serão severamente punidos por isso. Olhando atentamente para Hol, ele os lembra que a segurança de sua família certamente estará em jogo. Ele se pergunta se a Rainha Má lhe disse para entregar a mensagem. Tenso, ele aperta a mão com força, preocupado com sua família. O diretor a incentiva a falar e diz que se a informação for valiosa, ele lhe concederá a liberdade. Ela olha para trás, observando os guardas. Ele observa cada movimento dela, ainda indeciso sobre o que deveria fazer. Ela está pronta para fornecer a informação, mas como é ultra secreta, ela só pode contar a ele sozinha. Interessado, ele caminha até eles, recitando dentro de sua cabeça o plano de que está sendo sequestrado. Depois disso, eles encontrarão as plantas e escaparão pelo sistema de drenagem. No entanto, ele percebe que o demônio certamente o matará. Ele pode dizer simplesmente olhando para o rosto dela que ela planeja acabar com ele. Enquanto isso, Hol tenta avisar o diretor que o demônio está tentando escapar pela janela. Eles precisam fazê-la seguir o plano original e cumpri-lo. Zarek percebe que Hol está tentando avisá-lo sobre a janela atrás dele. Enquanto o céu continua a tremer violentamente, ele percebe que está tentando dizer-lhe para deixá-los escapar pela janela. Dessa forma, ele não será sequestrado e não correrá perigo. Ele fica emocionado ao pensar que será eternamente grato ao comissário. Hol se pergunta se a mensagem que ele está tentando lhe transmitir é transmitida. O diretor para no meio do caminho. Incitando-o, ela zomba dele por ser um covarde depois que ele para de se aproximar. Zerik ri alto. Insultada, ela pergunta do que ele está rindo. Ele a chama de patética, pensando que cairá nos esquemas dela. Ele não acredita que ela revelará facilmente todos os seus segredos depois de ficar tanto tempo em suas instalações. Os dois parecem surpresos com isso, especialmente Hol, que está confuso porque o diretor também não seguiu o plano. O diretor sorri, já que eles estão obviamente chocados com sua declaração. Ele comenta que eles estão tentando roubar a planta e escapar pelos túneis. No entanto, o projeto está trancado em seu cofre e ele já percebeu o plano. Ela o chama de tolo e afirma que ele cometeu 2 erros fatais, para sua surpresa. Ele a avisa sobre falar com ele de maneira rude, já que ele ainda está em vantagem. Porém, para Bailey, é ele quem deve ter cuidado. Ela admite que quer o projeto, mas atualmente está algemada. Zerik concorda e pergunta qual é o plano dela para conseguir isso dele. Ele percebe que ela sabe arrombar fechaduras e se liberta de suas algemas. Ela então o ataca e ele se esquiva bem a tempo. Ele está surpreso que ela realmente se libertou. Sorrindo, ela diz a ele que ele não deveria tê-la trancado com Hol. O espião não sabe o que fazer, pois está em uma situação complicada. Zurich percebe que pode realmente arrombar fechaduras. Foi por isso que ele escapou da prisão de Green Island. No entanto, tudo isso não tem sentido. Zarek enfia a mão no bolso e pega seu walkie-talkie. Ele então comanda a equipe de ataque e de defesa para ir ao seu escritório e iniciar um bloqueio. Ele sorri para si mesmo pensando que os empurrou para pular da janela por desespero. A equipe de defesa chega e Zarek ordena que abram fogo contra os 2 demônios. Em um movimento rápido, Bailey corre para o lado de Hol para protegê-lo da saraivada de balas. Como foram encurralados, eles não têm outra escolha senão pular pela janela. Ela pergunta se ele tem uma ideia melhor. Ele amaldiçoa o diretor mentalmente e jura que voltará do túmulo para matá-lo. Zerik declara que não facilitará a fuga dos 2. Aproveitando seu poder, altas correntes zumbindo em sua mão, ela se transforma em uma espada poderosa. Os 2 prisioneiros ficam chocados, especialmente Bailey, que percebe que pode realizar a transformação do reino da matéria de 3º nível. Com isso, ele se recusa a deixá-los escapar. Hol se vira para sua parceira e pergunta se ela pode lidar com ele. Ela insiste que a luta só vai atrapalhar a fuga deles e por isso eles devem ir direto para a janela. Ela olha para fora e diz a ele para segui-la. Eles correm em direção à janela e Zerik pensa que tudo está indo conforme seu plano.
Eles saltam em direção à janela enquanto a arma de Zerek voa em direção a eles. Ele consegue se esquivar por pouco. Zerek balança sua arma novamente, fazendo Hall recuar. Bailey olha para ele, mas nem se move para salvá-lo. Ele não consegue acreditar que ela está prestes a deixá-lo para trás. Ela quebra a janela e fica na beira dela. O diretor ri, comentando que tem uma aliança fraca. Com isso, ele será o primeiro a ir. Enquanto Zerek se move para atacá-lo, Hall permanece imóvel, surpreso com o rumo dos acontecimentos. Antes que ele pudesse machucar o espião, Bailey o intercepta com o rabo e agarra Roll pelas pernas. Ela então o arrasta e o deixa suspenso no ar. Ela olha para o mar revolto abaixo da instalação. Roll entra em pânico, pedindo que ela reconsidere um pouco. Porém, ela está decidida e salta pela janela em direção ao abismo. Roll grita enquanto eles caem para a morte, enquanto Zarek observa enquanto eles escapam. Ele sente pena enquanto olha para Roll gritando. Ele se lembra do pedido que recebeu anteriormente. Ele deveria feri-lo gravemente enquanto escapava para que pudessem eliminar as dúvidas do inimigo. Ao empunhar sua arma novamente, ele pede perdão a Roll. Tudo deve correr conforme o planejado. Enquanto Roll continua a mergulhar, Zerek aponta para ele e atira sua arma, com a intenção de machucá-lo ainda mais. A espada perfura Roll e Bailey e grita seu nome. Eles continuam a cair e Roll questiona por que ele foi o alvo. A espada se transforma e volta para Zerek. O diretor pede desculpas mais uma vez, afirmando que estava apenas cumprindo ordens. À beira da morte, Roll implora a Bailey que não o deixe morrer. Ela garante que isso não vai acontecer e amortece a queda na água envolvendo-os em seu rabo. Ao mergulharem em águas profundas, Zarek ordena notificar a patrulha marítima para capturar os prisioneiros fugitivos. A patrulha marítima faz buscas nas águas escuras e não relata nenhum avistamento dos fugitivos. Os guardas duvidam que consigam encontrá-los, pois é como encontrar uma agulha num palheiro. Além disso, parece que eles já podem ter se afogado no mar. Só então, um dos guardas percebe algo escuro se aproximando de sua nave. À medida que se aproxima, alertam a todos que há um objeto não identificado se aproximando e que devem acender os holofotes. Para a surpresa deles, Bailey, ainda enrolada em uma bola apertada dentro da cauda, surge do mar e bate contra o navio. A visão está além de sua compreensão. Deixando-os congelados no lugar, ela finalmente se desenrola, revelando-se enquanto embala o rolo ferido em seus braços. Com fogo nos olhos, ela cai no convés enquanto os guardas abrem fogo. Ela chicoteia o rabo para frente como um escudo, depois contra-ataca, cortando-os com força brutal. Um por um, os guardas caem, deixados à sua mercê. Enquanto o navio continua navegando, Bailey causa estragos por dentro. Um dos tripulantes restantes vivos implora que ela poupe sua vida. Com um olhar ameaçador, ela pergunta se ele consegue dirigir o navio. O homem responde imediatamente que pode. Ela o instrui a dirigir o navio mais próximo do setor 3 e continuar se comunicando com o quartel-general. Ele concorda em obedecer às ordens dela, prometendo não fazer nada suspeito. Ela então coloca cuidadosamente o papel inconsciente no chão. Ele estremece de dor durante o sono e ela garante que eles estão seguros agora. Ela se vira para a tripulação e pede um kit médico, ao qual ele se oferece para pegá-lo para ela. Mais tarde, a tripulação dirige o navio constantemente, enquanto o papel ainda dorme após ser tratado. A expressão de Bailey é ilegível enquanto ela cuida dele. Enquanto isso, o rosto de Roll se contorce enquanto sua consciência volta ao passado. Em seu sonho, as crianças brincam alegremente. A Mu está mostrando a ele como seu moinho de vento está girando rápido. Ele a lembra de ter cuidado e não correr muito rápido. Mina se aproxima dele, exigindo que ele também compre um presente para ela. Como amanhã é aniversário dela, ele promete comprar um bolo para ela. Mina fica mais do que emocionada e senta ao lado dele, pedindo um bolo de chocolate. Vendo o quão feliz ela está, ele reitera sua promessa. Porém, o tom de Mina muda repentinamente, perguntando-lhe sobre sua missão. Ele fica chocado com isso e encara sua irmã. Mina de repente vira seu rosto ensanguentado para ele, mostrando-lhe as consequências se sua missão falhar. Horrorizado, Roll se afasta de seu assento. Todas as outras crianças olham para ele e agora tem o mesmo ferimento que Mina. Ele treme de medo e choque com a visão terrível diante dele. De repente, ele ouve uma voz familiar atrás dele e, quando olha para trás, vê que é o malvado Muya. A chefe do departamento de espionagem caminha em sua direção. Assim que ela se aproxima, ele cospe nela sobre sua promessa de manter sua família segura. Ela olha para ele severamente, lembrando-lhe que ele não tem o direito de negociar com ela. Na verdade, ele deveria estar grato pela divisão de espionagem o ter escolhido. Ela jura conceder-lhe favor assim que ele completar a missão de infiltração. Ele responde que não quer nada desde que sua família esteja segura. De repente, ela bate nele e ele responde com raiva. Vendo a raiva em seus olhos, Muya lhe dá um chute violento que o joga no chão com um impacto contundente. Ela lentamente se aproxima dele. Agora, completamente à sua mercê, ela diz a ele para chamá-la de Lord Muya e mostrar seu maior respeito. Ele nada mais é do que um cachorro que deveria ser leal ao seu dono e da próxima vez que ele a desafiar, ela o matará. Roll grita em seu sonho. Ele então abre lentamente os olhos e olha ao redor do navio. Como ele não consegue se mover e só consegue ver a tripulação, ele assume que é mais um sonho onde ele está impotente.
Ele se lembra de seu sonho e promete cravar suas presas em Muya. Só então Bailey percebe que ele finalmente recupera a consciência. Percebendo que não é mais um sonho, ele tenta se sentar e aproveitar o ferimento. Felizmente, seu clã lobo tem uma habilidade de recuperação inata que o ajudou a se curar rapidamente. Ele pergunta se eles estão em um navio enquanto o veículo continua navegando nos mares revoltos. Ela explica que quando ele desmaiou devido ao ferimento, ela sequestrou o navio patrulha. Ele percebe que eles estão em uma nave humana e todos dentro dela foram mortos por Bailey. Ele olha para os cadáveres espalhados pelo corredor e pergunta para onde eles estão indo. De repente, a tripulação grita que está batendo em alguma coisa. Antes que eles possam reagir, o navio se inclina para o outro lado, desequilibrando-o. Ele se pergunta se os inimigos os estão perseguindo, mas Bailey garante que não é o caso. Eles finalmente chegaram ao destino pretendido. Ao vê-lo confuso, ela explica que eles estão no mar escuro da nação demoníaca. Olhando para o mar, Hou comenta que é realmente assustador testemunhar. Ele observa que a tempestade caótica realmente impede os humanos de atacarem com sucesso. Ela concorda com ele, afirmando que a região sul da nação demoníaca teria caído completamente sem ele. O navio continua a navegar instável e ele avisa que se forem mais fundo, podem virar. Ela garante a ele que não vai deixar isso acontecer. Ela então canta algo distorcido. O mar perigoso parece reagir ao seu canto. À distância, um tritão ouve sua voz e nada pelo mar com outros monstros aquáticos para responder ao seu chamado. Eles sobem no navio deixando Hou nervoso. Ele fica chocado ao ver batedores de águas profundas no cais. A tripulação que dirige o volante também fica apavorada, principalmente depois que um dos monstros o instrui a sair do cais. Hou pergunta se ela convocou os batedores do fundo do mar, ao que ela confirma. Um dos batedores exige sua identidade, pois conhece o sinal de transmissão secreto. Ela revela que é a Hazen do clã Fox e se oferece para recompensá-lo se ele ajudar a levá-la de volta para a Cidade Fria. O monstro não acredita em ouvir sua verdadeira identidade. Ao ouvir dúvidas em sua voz, ela libera seu poder para acabar com as dúvidas dele. Com isso, eles finalmente a reconhecem e se curvam diante de sua presença. Ela então ordena que eles a levem para a Cidade Fria. Como seu retorno é ultra secreto, ela os proíbe de sair do seu lado. O Tritão concorda com seu plano. Enquanto isso, na Cidade Fria, um assessor relata ao seu mestre que Bailey retornou com sucesso à cidade. O mestre fica bastante chocado por ela ter conseguido escapar. Ele teme que ela seja um problema no futuro. Ao ouvir isso, o assessor sugere que eles façam um movimento agora, mas o mestre responde que é muito cedo e que eles deveriam observar por enquanto. Enquanto isso, no cais de Cold City, os Merman escoltaram Bailey e Hou com sucesso até Cold City. O monstro deseja-lhe boa sorte e está prestes a partir. Bailey expressa que falará com o governador da defesa para conseguir para ele uma posição de comandante. Hou está surpreso com o quão próspera é a Cidade Fria. Bailey explica que a cidade está localizada perto do Mar Negro e é um importante reduto defensivo. É uma das 3 principais capitais da nação demoníaca próxima à cidade imperial. Quando questionado sobre para onde estão indo, Bailey responde que estão indo para casa. Só então, uma fila de carros de luxo faz uma parada final na frente deles. Bailey parece surpresa com seu próprio acompanhante, enquanto Holly fica surpreso com a grande exibição de seu status. De um dos carros, uma mulher com buzina de luzes. Holly cora, achando-a atraente. A mulher chamada Dira então se curva diante de Bailey, feliz por estar segura. Ao ouvir que o grande ancestral está esperando seu retorno, Bailey não pode deixar de ficar emocionado. Chorando, Dira diz a ela que o grande ancestral pensa nela desde que foi capturada. Enquanto Bailey luta para conter as lágrimas, Dira se vira para olhar para Hou e pergunta sua identidade. Antes que o homem possa responder, Bailey diz a ela que seu nome é Hou e foi ele quem a ajudou a escapar da prisão. Ao ouvir isso, Dira mostra sua gratidão a ele também. Hou garante a ela que não foi nada. Bailey diz a eles que eles precisam voltar agora. Dira concorda e abre a porta para eles. Dentro do carro, os dois sentam-se um ao lado do outro. O silêncio começa a incomodar Hou, então ele olha para ela. Percebendo seu desconforto, ela diz a ele para apenas fazer perguntas. Ele pede que ela o deixe em algum lugar, pois não quer se envolver com altas autoridades. Confusa, ela se pergunta porque parece que ele não quer que ela retribua por libertá-la. Ela comenta que a influência de sua família pode mudar a vida dele. Confuso, ele pergunta quem exatamente é a família dela. Ela revela que a Cidade Fria já recebeu o nome de seu clã de demônios raposa, a Cidade Kinky. Seu ancestral é o grande rei raposa de 9 caudas que foi derrotado pelo rei demônio, então mais tarde sua cidade foi chamada de Cidade Fria. Para conter o poder crescente de seu clã, o rei demônio realocou seu clã, mas eles ainda estão no topo. Ele expressa que não sabe muito sobre o reino dos demônios desde que cresceu no mundo humano. Com isso, ela pergunta se ele ainda quer recusar o reembolso. Ele confirma isso, pois ela é mais influente do que ele pensava inicialmente. Ela pergunta mais uma vez, e pela terceira vez, ele nega o reembolso por salvá-la. Irritada, ela finalmente concorda com seu plano, mas primeiro quer levá-lo diante de seu grande ancestral. Ele esclarece que pode aceitar uma recompensa em dinheiro. Porém, antes mesmo que ele possa terminar a frase, ela o cala e diz que precisa de paz de espírito.
Eles cavalgam até a casa dela em silêncio. Finalmente, depois do que parece uma eternidade, eles chegam à mansão do clã Fox. Bailey anuncia sua presença. Os guardas raposas ficam maravilhados em vê-la. Um deles corre para dentro da mansão com pressa para informar ao grande ancestral que Bailey finalmente retornou. Ela dá um passo para dentro enquanto o guarda continua a gritar e correr freneticamente. Luke, o mordomo-chefe, o repreende por fazer barulho dentro da mansão. O guarda informa a ele que Bailey retornou, e ele é instruído a transmitir as boas novas ao grande ancestral. Ainda assim, Luke não fica impressionado, dizendo-lhe que ele não deveria fazer barulho, não importa o que acontecesse. Para corrigi-lo, ele faz o guarda se bater 60 vezes para aprender uma lição. O guarda implora para ser poupado e Bailey ressalta que eles estão muito felizes com o retorno dela e perderam a compostura. Luke a cumprimenta respeitosamente e diz para ela conhecer o grande ancestral que certamente sente falta dela. Hall percebe que o mordomo-chefe não gosta muito de Bailey e se pergunta se alguém o está apoiando. Enquanto isso, Luke lança um olhar para ele. Bailey insiste em interferir na punição dos guardas. No entanto, Luke lembra a ela que é sua jurisdição cuidar dos servos. Se ela achar que ele é injusto, ela pode reclamar com o chefe da família. Ela olha para ele com desprezo. Jera intervém e avisa Luke sobre seu desafio, ameaçando denunciá-lo ao grande ancestral. O mordomo-chefe a lembra de sua posição como serva de Bailey para que ela não tenha autoridade para responder. Ela cerra os dentes de raiva enquanto Luke incentiva Bailey a conhecer o grande ancestral. Ela cerra o punho, não querendo obedecer às suas ordens, mas ao mesmo tempo tentando manter a calma. O mordomo zomba dela silenciosamente. Só então Hall intervém e chuta Luke no rosto com uma força violenta que o faz estremecer de dor. O guarda, Jera e Bailey ficam chocados com o movimento de Hall. Ele repreende o homem por desafiar os desejos de seu mestre. Enforcado, Luke exige saber sua identidade. Hall não se intimida nem um pouco, dizendo que ele merece uma surra por ser desrespeitoso. Ele ressalta que Luke deveria cumprir os desejos de seu mestre como mordomo. No entanto, ele está indo abertamente contra ela, como se estivesse se colocando acima da jovem. Insultado, Luke pede sua identidade. Bailey revela que Hall foi quem a ajudou a escapar. Luke toma nota disso e diz ao guarda para sair correndo depois que Bailey implora por ele. O guarda agradece pela misericórdia. Luke incentiva Bailey a ver a grande ancestral, já que ela está procurando por ela. Com isso, ela segue para o quarto do grande ancestral. Enquanto eles passam por ele, Hall lança um olhar para Luke, que o encara com óbvio desprezo. Luke jura calmamente que eles se encontrarão novamente. Enquanto isso, a grande ancestral, Dana, está sentada em seu trono. Ela pergunta se Bailey ainda não chegou, pois ela estava esperando sua chegada. Seu servo garante que Bailey está a caminho. Só então outro servo entra no salão e anuncia que Bailey finalmente chegou. Dana levanta-se abruptamente da cadeira em antecipação. Finalmente, Bailey entra na sala e seus lábios tremem assim que ela vê Dana. O grande ancestral estende a mão para ela e gentilmente embala seu rosto nas mãos. Ela para um momento para olhar para ela e observa que ela perdeu peso. Bailey lamenta ter deixado Dana preocupada. Ela garante que está ilesa. A velha sorri, grata por estar segura. Ela então muda seu olhar para Hall e pergunta seu nome. Bailey o apresenta e acrescenta que foi ele quem a ajudou a escapar. Dana dá um sorriso gentil e pergunta como eles conseguiram escapar. Enquanto isso, Luke caminha sozinho até a sala do diretor. Ao chegar na porta principal, ele relata que Bailey chegou com sucesso e trouxe um estranho chamado Ro, que ela alegou que a ajudou a escapar. O mestre R.O. tem uma expressão ameaçadora no rosto. Luke pergunta se ele encontrará Bailey, mas ele recusa. Ele ordena dar uma recompensa a Ro enquanto escreve algo em seu pergaminho. Dana fica surpresa ao saber que eles pularam de uma janela alta para escapar. Bailey responde que foi moleza e que os humanos não eram páreo para ela. Dana comenta brincando que ela é tão ousada e elogia Ruel por ter habilidades impressionantes para arrombar fechaduras. Ele agradece pelos elogios. Quando questionado de qual clã ele veio, ele responde que veio do clã Ashen Wolf, não de uma linhagem de prestígio. Ela então questiona como ele acabou sendo preso. Ele percebe que a linha de questionamento dela está investigando seu passado. Ele tenta ser cuidadoso e conta que quando era jovem, sua aldeia sofreu uma grave seca. Para sobreviver, ele se contrabandeou para a nação marcial imortal. Mais tarde, ele aprendeu habilidades de arrombamento e começou a ganhar a vida como ladrão. Eventualmente, ele foi pego roubando a casa de uma figura importante e foi enviado para a prisão de Green Island, e agora está livre novamente. A velha se sente mal por ele, pois não foi fácil viver no reino humano. Desde que ele salvou Bailey, ela pergunta que recompensa ele quer. Bailey interrompe e revela que ela já lhe ofereceu uma recompensa, mas ele recusou. Era como se a família deles fosse algum tipo de calamidade que ele precisava evitar. Intrigada, ela pergunta por que isso acontece. Ele tenta explicar que Bailey também o manteve vivo durante a fuga, então não há necessidade de retribuir. Bailey apenas lança um olhar engraçado para ele, enquanto o mais velho comenta que ele adquiriu características humanas. No entanto, ela não pode deixá-lo ir sem demonstrar gratidão. Só então Luke chega e informa que o chefe da família não virá porque está tratando de assuntos urgentes. As sobrancelhas de Bailey franzem e ela tenta parecer calma. Holly observa que o relacionamento de Bailey com o pai é bastante tenso. Dana comenta que o líder deveria apenas ter dito que não queria ir e poupá-los de suas desculpas.
Luke insiste que está realmente lidando com um assunto urgente. Ela responde que não quer ver o líder de qualquer maneira, mas precisa consultar sobre a recompensa de Rolly. Luke conta que já conheceu o jovem. Com isso, ela o instrui a perguntar ao líder sobre a recompensa adequada. Luke responde que já recebeu um pedido. Hall receberá a posição de capitão de operações na Rua Roxin para ganhar experiência. Ao ouvir o nome do lugar, Bailey fica alarmado. O local é uma zona sem lei e o capitão anterior morreu misteriosamente. Isso é como enviar Hall direto para a morte. Ela pede a Dana que envie Hall com ela para o serviço militar. No entanto, Luke explica que eles não têm influência assim nas forças armadas. Além disso, Hall tem um status diferente e eles precisam ter uma compreensão clara de sua formação. Hall finalmente fala e diz a eles para não discutirem por causa dele. Ele reitera que não precisa de nenhuma recompensa da família. Irritado, Bailey insiste que ele aceite sua boa vontade. Ele garante a ela que está bem e que não acha que merece a recompensa de qualquer maneira. Ele também explica que não consegue lidar bem com a posição, pois tem conhecimento limitado da Cidade Fria. Ela imediatamente fica de mau humor ao ouvir sua desculpa. A Grande Ancestral concorda com ele, pois ele ainda precisa de tempo para se adaptar, mas também menciona que a neta só gosta dele porque não tem muitos amigos. Ela imediatamente nega isso e desvia o olhar. Ele sorri para si mesmo, pensando que aos poucos está conquistando a confiança dela. Com isso, Dana manda ele pensar bem e oferece que ele fique um pouco no casarão, com o que ele concorda. Ao cair da noite, os servos acompanham-no até seu quarto. Ele manda as empregadas irem embora, pois não está acostumado a ser atendido. Depois de não conseguirem convencê-lo, eles finalmente vão embora. Depois de se certificar de que eles foram embora, ele se prepara para tomar banho. Ele suspira depois de um longo dia. Ele pondera que agora que finalmente entrou no covil do inimigo, precisa ser extremamente cuidadoso. Ele se lembra de estar vigilante, especialmente em relação ao seu passado. Enquanto ele afunda na banheira, alguém bate à sua porta. Ele acha isso irritante, pois só quer descansar durante a noite. Ele grita de volta e pergunta quem é a pessoa. Para sua surpresa, Jira está do lado de fora. Ele se pergunta qual poderia ser o motivo de sua visita. Ele diz à garota para esperar um momento enquanto ele fica apresentável. Depois de um momento, ele abre a porta e pergunta o que ela precisa. Ela pede que ela entre para conversar. Ele está um pouco hesitante, mas abre amplamente a porta para ela. Ele a observa cuidadosamente enquanto ela entra. Ao fechar a porta, ele pergunta o que a traz tão tarde. Para sua surpresa, ela se inclina para ele tão perto. Isso o deixa perplexo e ele pergunta o que ela precisa. Em vez de responder, ela se inclina mais, dessa vez, perigosamente perto dele. Ela confessa que desde o momento em que o viu, ficou cativada por ele. Ela então se oferece a ele para seu constrangimento. Bata Vermelho, ele tenta impedi-la de se expor. Ele diz a ela que ela não deve se oferecer facilmente assim. Insultada, ela pergunta se não é tentadora o suficiente. Ele responde que tem certeza de que ela realmente não o admira, porque pode ver que não há amor nos olhos dela. Ele abre a porta para ela e diz para ela sair. Insultada, ela sai. Depois que seu orgulho é ferido, Jiro foge de seu quarto envergonhado. Enquanto isso, Hall fecha a janela. Ele se pergunta se ela é algum tipo de teste. Ele zomba, pensando que não cairia em seus truques sujos. Enquanto isso, Jira considera que o jovem não se deixa influenciar facilmente pela beleza e parece confiável. Na verdade, ela realmente sentiu nojo dele. Ela percebe que ele realmente a desprezou e sai do corredor com desprezo. Enquanto isso, Holly está tentando se conectar com o núcleo demoníaco dentro dele. Depois de se concentrar, ele de repente abre os olhos ao perceber que seu núcleo demoníaco se fundiu com sua energia meridiana. Ele suspeita que isso aconteceu quando Zerek o feriu. O ataque do diretor realmente ajudou a quebrar algum tipo de restrição dentro dele. Ele tenta sua teoria e se transforma em seu eu lobo. Ele descobre que mesmo em seu estado demonizado, ele pode usar o poder das artes marciais imortais. Este novo poder pode dar-lhe o físico de um demônio e a força das artes marciais imortais. Ele abre a janela e se pergunta o que as pessoas da fundação estão fazendo, especialmente Mina. Ele sente muita falta de todos eles e está ansioso para se reunir com eles. No dia seguinte, Holly é interrompido por alguém batendo forte em sua porta. Bailey diz a ele com entusiasmo que vai levá-lo para passear. Ele abre a porta com um bocejo e tenta mandá-la embora, pois precisa de mais descanso. No entanto, ela não está convencida de que ele ainda esteja se recuperando e o puxa para conhecer o mundo. Mais tarde, ela o leva ao movimentado centro da cidade. Ela o leva a um restaurante chique e pede um café da manhã extravagante. Ele está grato, mas parece demais. Ela comenta que ele merece, pois é também sua primeira refeição em sua nova vida. Eles comemoram seu renascimento e suas taças de vinho tilintam. Ela agradece por salvar sua vida. Enquanto come, ele a lembra que ela também salvou sua vida. Ela esclarece que sua gratidão é por ter ensinado uma lição a Luke para ela. Impressionada, ela ressalta que o chute que ele deu no comissário foi muito legal. Curioso, ele pergunta por que o servo a tratava com tanta grosseria. Ela faz uma pausa antes de responder e seu humor muda. O garçom serve mais comida na mesa. Ele serve a sopa especial e Hall comenta que cheira bem. Ele abre a tampa com entusiasmo, mas fica chocado ao ver um olho demoníaco dentro. A sopa quase escorrega de sua mão. Vendo isso, Bailey pergunta se ele está bem.
Ele garante a ela que está bem e só teve um pequeno tremor nas mãos. Ele então pede educadamente ao garçom o banheiro e ele se oferece para acompanhar Holly. Ele percebe que a divisão secreta de espionagem está por toda parte e tentando se infiltrar. Como estão dentro do banheiro masculino, o garçom avisa que ele deve ir para o segundo compartimento. Ele o cumprimenta, afirmando que é um prazer conhecer o agente especial. O servidor fecha a porta atrás de si e coloca uma placa de que está em reparos. Hall se aproxima lentamente do cubículo e se pergunta o que pode haver dentro dele. Ele agarra a maçaneta da porta e a abre. Para sua surpresa, está vazio. Quando ele entra, ele encontra um estranho telefone vermelho pendurado na parede do banheiro. O telefone toca de repente e ele atende. Do outro lado, ele ouve a voz de Maya, perguntando como ele está. Ela o parabeniza por ter se infiltrado com sucesso no reino demoníaco. Irritado com o tom dela, ele pergunta se ela o está parabenizando por quase morrer durante a missão. Ela diz a ele para não ser tão agressivo. Ele questiona se o plano inclui tentar matá-lo. Ela responde que é um passo necessário para ganhar a confiança do clã Lobo. Com isso, ele pergunta qual é o próximo passo. Ela responde que ele só precisa sobreviver como espião e subir nos escalões superiores da raça demoníaca e se infiltrar em seu núcleo mais íntimo. Ele acha isso demais e significa que passaria mais tempo no reino demoníaco. O líder o lembra que ele está sob a misericórdia dela, então ele deve fazer o melhor que puder. Chateado, ele xinga baixinho. Ele finalmente sai do banheiro e o criado informa que Bailey ainda está esperando por ele. Faça a pergunta se muitos deles estão plantados na Cidade Fria. O garçom não responde, mas diz que ele pode jantar a qualquer hora se precisar de ajuda. Ele volta para a mesa e pede desculpas a Bailey por fazê-la esperar. Ele bagunça o cabelo de forma sedutora e Bailey fica bastante surpreso com seu movimento. Ele precisa subir rapidamente na hierarquia e precisa de um plano melhor. Mudando de tática, ele pede que ela faça um tour pela Cidade Fria. Mais tarde, os dois estão andando pela cidade. Corando, ela olha para ele e pergunta se eles estão apenas vagando sem rumo. Ele responde que quer passear pela Rua Roxin. Ela fica confusa sobre por que ele quer conhecer tal lugar e percebe que talvez ele esteja tentado a aceitar a oferta. Ele nega e afirma que está apenas curioso sobre o local. Ela deixa para lá e concorda em fazer um tour com ele pela Roxin Street. A rua de Roxin está cheia de demônios sem teto. Um jovem demônio desgrenhado chamado Sheng é visto andando pelas ruas. Em outro lugar, um gerente do grupo farmacêutico chamado Long anuncia que quem precisa comprar remédios já pode fazer fila. Os demônios só olham para ele quando ele declara que agora podem começar a fazer fila. Sheng atravessa a multidão e oferece seu dinheiro para comprar remédios. Long o parabeniza por ser o primeiro cliente e pergunta de que remédio ele precisa. O pobre rapaz diz-lhe que precisa de antibióticos para a sua mãe que tem malária. O homem diz que os tem, mas custa 500 yuan por frasco. Porém, Shang não tem tanto dinheiro e pede que ele pague parcelado. Long vai embora e percebe que eles não são uma instituição de caridade e diz a ele para voltar quando tiver o dinheiro. Shang implora para comprar o remédio mais barato para salvar sua mãe, mas Long permanece sem coração e expressa que sua mãe não é nada especial. Ele fica novamente na plataforma e pergunta se mais alguém precisa de remédios. A multidão começa a zumbir e a discutir entre si que não podem comprar os remédios porque são muito caros. Com isso, eles começam a se dispersar e a abandonar a área. Long os considera rudes e os chama de vilões. Um dos patrulheiros de Roxin, Matian, intervém e diz para ele não ficar com raiva. O povo de Roxin prefere o mercado negro porque é mais barato. Ao ouvir isso, Long pergunta ao capitão por que o mercado negro ainda não foi fechado. Matian o corrige, dizendo que ele ainda não é o capitão, mas sim o vice-capitão. Long está confuso, pois deveria ser promovido quando o capitão morresse. Matian explica que o clã Qingxi interferiu e assumiu a posição de capitão. Long se pergunta o que o clã Fox está planejando com essa mudança. Machin ressalta que, embora Rauxin seja ilegal, ela ocupa 60% da população da Cidade Fria e a economia subterrânea está prosperando lá. Long concorda, pois é o principal motivo pelo qual sua empresa precisa se estabelecer ali. Se monopolizarem o fornecimento farmacêutico, poderão ter um vasto poder. No entanto, Martini o lembra que os traficantes de remédios em Roxin não serão facilmente controlados. Long sorri e deixa o problema para ele. Ele o incentiva a trabalhar com o diretor da agência, Heisen, que sempre quis uma fatia do negócio farmacêutico. Ele concorda em incluí-los, mas eles devem impedir todos os casos de medicamentos falsificados na rua Rauschen. Machin concorda em entregar a mensagem ao diretor. Enquanto isso, Sheng está voltando para casa quando um homem lhe pergunta se ele precisa de remédios. Quando o homem pergunta se ele verificou a inauguração da farmácia, Sheng admite que o remédio é muito caro para ele comprar. O homem esquisito pergunta a Sheng se ele já ouviu falar de medicamentos genéricos. Ao ouvir que o menino não tem ideia do que seja, ele o repreende por ser tão ignorante apesar de morar no bairro. São imitações baratas de medicamentos, mas igualmente eficazes. O menino diz que precisa de remédio para a malária e mostra quanto tem, mas mesmo com o preço mais baixo da imitação, seu dinheiro é um pouco curto para pagar. Caindo de joelhos, ele começa a implorar, dizendo que sua mãe precisa disso para sobreviver. Seu desespero era muito fácil de atacar, então o homem diz que venderá o remédio por esse preço só para ele. Assim que vê o menino chorando de gratidão, ele diz que precisará de sua ajuda em troca do favor.
Com um olhar ingênuo, a criança pergunta o que precisa ser feito e é orientada a se tornar um aprendiz que ajudará a dispensar o remédio a outras pessoas. Ele não entende o que isso significa a princípio. Ao mesmo tempo, Rollo e Bailey caminhavam pela cidade sem dizer uma palavra. Em absoluto silêncio, ele olhou para as ruas desoladas e cheias de pobreza. Ele vê uma mulher andando segurando sua bolsa com força e um homem sorrindo enquanto a segue secretamente por trás. O oficial da agência já sabia o que iria acontecer. Como esperado, a mulher grita por socorro quando o ladrão arranca sua bolsa e foge. Ele até passa por Rollo e Bailey. Desesperada, ela chora alto por causa do roubo, olhando em volta e implorando por ajuda, mas ninguém responde. Havia policiais parados na esquina da rua, conversando sobre uma derrota durante um jogo de cartas. Ela correu até eles e relatou o crime com urgência. Encontrada com um olhar severo, ela só consegue apontar para o ladrão, que ainda estava fugindo. No entanto, ela apenas foi instruída a relatar o fato à agência e fazer uma declaração. Depois de tentarem fazê-los agir, as vozes dos homens se elevam, pois insistem que estão apenas seguindo o procedimento. Na verdade, eles ameaçam prendê-la se ela não os deixar em paz. O aviso deles a faz tremer de medo. Derrotada, a pobre vítima vai embora com lágrimas nos olhos. Os dois a observam e Bailey pergunta o que Rollo pensa. Só esse encontro realmente abriu seus olhos. É realizada uma transação ilegal de imitação de remédio para resfriado. O homem entrega o dinheiro para Shang, que lhe diz para ir procurá-lo se precisar comprar mais em algum momento. À medida que seguem caminhos separados, o menino fica feliz, pois já fez 8 vendas naquele dia. Se isto continuar, as contas médicas da sua mãe deverão ser liquidadas em breve. Enquanto isso, o carro em que o cliente entrou estava cheio de homens de terno, que confirmaram o sucesso da compra do remédio. Com a pessoa e as provas, eles agora notificam o capitão para fazer a prisão. Shang ficou parado no meio da rua, vendendo descaradamente remédios ilegais. Ele até oferece alguns para rolar, enfatizando seu preço barato. O policial fica surpreso com a venda, não esperando que alguém venda medicamentos falsificados abertamente, questionado casualmente se os produtos são falsos. A criança insiste que eles são mais baratos e igualmente eficazes. Bailey sorri dizendo que o mercado negro está realmente desenfreado. Ela parece estar bem ciente das atividades ilegais. Nenhuma farmácia se atreveu a instalar-se ali, apesar da população, mas agora uma empresa o fez. Naturalmente, sua família é um dos nomes que quer uma fatia dos lucros e deseja supervisionar as pessoas que fundaram a própria cidade. Se ele chegar lá, entrará na força enquanto representa sua estimada família. Enquanto ele pensava nisso, uma van de repente acelerou em direção a eles e parou bem na frente. Todos olharam confusos para o veículo, inclusive Shang, que ainda estava vendendo. De repente, a porta se abriu e vários policiais saíram. Eles correram em direção à criança que estava de costas para a parede, só conseguindo gritar em estado de choque enquanto estava cheio de medo. Sem hesitar, um oficial ergueu o bastão e bateu em seu rosto, fazendo-o cair no chão. Sua bochecha estava vermelha e escaldante, mas os homens já estavam levantando todo o seu corpo pelos cabelos. Enquanto chorava e lutava para se libertar, Howell perguntou quem eram os homens violentos. De acordo com Bailey, eles são o esquadrão de patrulha de Hashem. Eles eram ainda mais rudes do que os guardas prisionais do reino rumano, e seu líder estava prestes a chegar. Um carro preto entrou correndo e os dois observaram Cora abrir a porta para dar as boas-vindas ao capitão. Mathion, vice-capitão do primeiro esquadrão do departamento de patrulha, saiu. Cora elogia Marcian dizendo que o plano do capitão os ajudou a pegar o culpado, e é severamente lembrada de que ele é o vice, não o capitão. Apesar disso, o policial insiste que é o único que reconhece como chefe. O velho olha para ele a princípio, mas acaba sorrindo, incapaz de esconder sua felicidade. Dito isto, ele é uma pessoa insignificante demais para Bailey saber. O vice-capitão caminhou em direção a Shang, que ainda estava pendurado pelos cabelos, e perguntou se ele era o alvo. Olhando para cima, impotente, ele pergunta por que está sendo preso. Machin levanta o pacote prateado de remédios ilegais, confirmando que foi ele quem o vendeu. Ele teve a chance de explicar depois de ser pego em flagrante. Ao ver Cora, ele percebe que foi incriminado e tenta argumentar, mas é informado de que a venda de produtos abaixo da média pode fazer com que ele seja executado na hora. As lágrimas continuaram a fluir enquanto ele atestava a eficácia do medicamento. Com isso, ele basicamente admitiu que é o dono das falsificações. Mercadorias sem selos oficialmente aprovados são consideradas perigosas para a saúde pública. Sem mais nem menos, Machin sai e manda os policiais levá-lo embora. Acabou. Agora que o menino estava no esquadrão de patrulha, ele definitivamente seria espancado até a morte. A afirmação prática faz Hall se virar e olhar para a criança, que ainda estava fazendo o possível para escapar de suas garras. Em lágrimas, ele promete não vender mais e implora que o deixem ir. Infelizmente, não havia espaço para arrependimento no mundo cruel em que vivem. Shan quer viver, sabendo que sua mãe ainda está esperando ele voltar para casa. Hall observava atentamente enquanto implorava por sua vida, lembrando-se das outras crianças, que também lhe pediram para salvá-las. A lembrança o atingiu com força e ele tremeu de emoção. Incapaz de se segurar, ele surpreende Bailey e começa a andar para a frente, colocando-se entre o vice-capitão e seu carro. Mathian ergueu a sobrancelha para o desafiante. Ele se curvou dizendo que o menino é seu amigo e pedindo educadamente misericórdia.
Infelizmente, ele não tinha paciência para tais assuntos e questionava por que concederia tal favor a um estranho desconhecido. Isso faz Hall sorrir e se virar para Bailey, perguntando se a oferta anterior ainda vale. Ela confirma que sim. Satisfeito, o jovem pede ao vice-capitão que ouça com atenção suas palavras. Ele estava solicitando um favor como capitão do primeiro esquadrão do departamento de patrulha. A declaração ousada e inesperada pega todos os policiais de surpresa. Encontrando os olhos de Metin com confiança, Hall se lembra de ter ouvido que ele é o vice-capitão do time, e acrescenta que pode ser apenas seu superior direto. Cora sussurra, perguntando-se se as palavras do estranho são possivelmente verdadeiras, mas sua dúvida por si só é suficiente para merecer um olhar mortal de seu líder. O veterano estreita os olhos, calculando as mudanças do garoto sendo o verdadeiro capitão. Só então ele avista Bailey no limite de sua visão, e a presença de alguém da família Tinti pode confirmar isso. Juntando educadamente as mãos, ele pergunta à garota se ela é de família nobre. Ela questiona brevemente se ele é digno de falar com ela. Suas palavras o silenciam, e sua voz só retorna quando ela pergunta se ele possui documento oficial das funções que desempenha. Ao ser informada de que estão respondendo a denúncias de alguém que trafica medicamentos ilícitos, ela diz que sempre houve atividades desse tipo acontecendo nas ruas, e questiona por que de repente eles estão tão empenhados na perseguição. O vice-capitão raciocina que eles nunca tiveram uma farmácia adequada antes, já que ninguém se dispôs a vir desde o grande incêndio há 50 anos. Por causa disso, a agência tem sido atenciosa com os cidadãos e nunca proibiu o contrabando. As coisas são diferentes agora. A Nine-Headed Bird Pharmaceutical Corporation abriu uma loja em Roshen. Com a medicina legítima agora disponível para os residentes, eles não podem mais permitir a existência de vendedores ilegais. Olhando para Sheng, ele diz que esses criminosos podem ser condenados à morte e que ele está apenas seguindo os regulamentos. Mas Shin não tinha intenção de dar qualquer cara ao novo capitão, já que seus subordinados também estavam apenas seguindo as regras oficiais da força. Hall pergunta o que aconteceu se ele usar sua autoridade para fazer o que deseja, mas isso não será possível, pois nenhum deles foi notificado de sua nomeação. Assim que assumir oficialmente a função, o vice-capitão será o primeiro a parabenizá-lo. Mantendo sua posição, Mation diz a seus homens para levarem o menino embora. Então eles seguem suas ordens e empurram Shang para dentro da van, apesar de seus apelos. Bailey se mexeu, aparentemente pronta para começar algo, mas Hall segura e diz para ela não ir. Ela está surpresa por ele estar disposto a deixar isso passar. Porém, ele sabe que isso vai acontecer muito e que nem sempre poderá contar com a família dela. Os dois deixaram os policiais irem por enquanto. Afinal, o importante é que ele se identificou e agitou algumas ondas. Mason deveria estar inquieto, e considerando como ele é corajoso o suficiente para ir contra Bailey, seu apoiador não deve estar alinhado com a família dela. Em seguida, ele terá que brincar lentamente com eles. De volta à residência da família Tinti, Hall sentou-se ao lado de Bailey enquanto usava o uniforme de policial, dando um incentivo a ter cuidado e usar o caos para fazer seu nome. Depois de agradecer ao ancestral por seu apoio e orientação, ele é lembrado de voltar sempre e considerar a mansão como seu lar. Com isso, ele estava pronto para iniciar sua nova jornada. Enquanto isso, Luke estava na frente do quarto de Aro, perguntando se ele gostaria de conhecer o recém-chegado antes de partir. O chefe do clã não tem interesse em falar com alguém que não tenha despertado uma única onda, mas está disposto a fazê-lo caso prove seu valor para a família. Os dois estavam do lado de fora do portão da família. Surpreso por ele realmente ir, Bailey admite sentir um pouco de admiração. Rowell argumenta que deve haver algumas pessoas boas em um lugar tão populoso. Felizmente, a jovem já providenciou alguém para auxiliá-lo. Ele está curioso para saber de quem ela está falando, mas ela apenas diz que ele saberá quando chegar à estação. Ele se encontra sentado em silêncio no meio da sede do departamento de patrulha. Depois de muito tempo de espera, o novato finalmente é chamado para se encontrar com o chefe. Em posição de sentido e fazendo uma saudação firme, o recém-chegado ficou na frente do chefe para se apresentar. Lá, Woody olhou para ele com um olhar observador e começou a elogiar seu comportamento perspicaz e rápido. Ele dá uma olhada no arquivo do jovem e analisa seus dados, mas não há muito o que saber sobre ele em seus registros. Afinal, ele ganhava a vida na imortal nação marcial. O cacique menciona como supostamente salvou a jovem da família Tinti, mas permanece humilde e nega vagamente o feito. Hall é orientado a não ficar tão nervoso, pois o chefe tem alguns laços com a família. Questionado se é bom com armas de fogo, ele admite que não, mas promete treinar bastante. Com isso, ele é oficialmente nomeado capitão do time principal e é orientado a ser amigável. Hashin, enquanto está sob a cidade fria, tem um alto grau de autonomia. O ambiente é complexo, por isso ele deve ter cuidado e se adaptar bem. Informado de que está ali para facilitar o trabalho do chefe, Woody fica na expectativa do recém-chegado, embora ele avise que lidará com ele sem hesitação, se necessário. Tudo estava resolvido agora e havia um subordinado do lado de fora da sala esperando para trazê-lo ao seu esquadrão. Ao abrir a porta, Hall ouve uma voz familiar e fica surpreso com quem vê que está esperando por ele. Dira sorriu abertamente, apresentando-se como sua subordinada. Hall reconhece a empregada que deveria estar ao lado de Bailey. Para sua surpresa, ela diz que nasceu e foi criada em Roshin, e é por isso que conhece bem como as coisas funcionam lá.
Ao se oferecer para mostrar a ele o quartel-general, ela conta que seu irmão mais velho era oficial quando ela era criança. Ele começa a perguntar alguma coisa, mas ela já sabe que ele está curioso para saber por que ela se tornou empregada doméstica. Afinal, ingressar na força parecia ser um trabalho bastante lucrativo. A garota iluminada perde a luz dos olhos por um momento e diz que já considera o irmão morto. Ele não esperava uma declaração tão sombria, mas com base em como ela ficou em silêncio depois, ele se pergunta se disse algo errado. Não é isso. Se ele não tivesse mencionado o irmão dela, ela quase teria se esquecido dele. Holly se oferece para comprar uma refeição para eles e a incentiva a se reconectarem. Infelizmente, o irmão desapareceu durante uma missão anos atrás. Ele entende a dor dela, pois também passou por algo semelhante a perder muitas despedidas da família. Voltando ao assunto, ele não vê necessidade de ficar pensando em coisas tristes. Se ela permitir, ele quer agir como seu irmão mais velho de agora em diante. Sua declaração sincera faz a jovem corar. Mas ela aceita de bom grado a oferta e passa a contar com o novo irmão. Agora era hora de continuar com o passeio de que falaram. Ela observa a localização de certas salas enquanto caminha. Eles chegam ao arsenal e veem prateleiras cheias de dezenas de armas de fogo pesadas. Ele não esperava que a agência e as favelas estivessem tão bem armadas. É natural que ele não saiba disso. As facções de gangues do mercado cinza prestam pesadas homenagens à agência todos os anos e são usadas para ajudar os policiais a evitar que as coisas se tornem muito caóticas. Isso faz sentido para ele. Só então, a conversa deles é interrompida por gargalhadas vindas de uma sala próxima. Ele questiona por que estava tão barulhento e é informado de que é o seu time. O novo capitão está chocado. O as de espadas é colocado na pilha de cartas. Enquanto Hou e Jirah assistem do lado de fora, Xing perguntou a Matian se o novo cara realmente iria ofuscá-los. O vice-capitão responde como se já tivesse aceitado a situação, mas os dois lacaios com quem brinca o incentivam a dar tudo de si, insistindo que ele é o único a quem são leais. Continuando a jogar, ele avisa que não há necessidade de pânico, pois o diretor já sabe da situação. A sala ainda estava intensa. Depois de trabalhar tantos anos e conquistar todos os méritos, ele acreditava que o cargo só poderia pertencer a ele. Mais uma vez, eles professam seu apoio e lealdade a ele. Tim cospe um cigarro para o lado e fica surpreso ao vê-lo pousar perto de um par de botas desconhecido. Olhando lentamente para cima, ele vê o novo capitão olhando para ele. A visão o faz se levantar e saudar, mas o oficial se recupera percebendo que o vice ao qual ele é leal ainda estava sentado. Com um ar estranho, Matian indiferentemente tirou os pés da mesa e levantou-se. Começando com aplausos, ele dá as boas-vindas ao novo chefe do time. Hou ficou em silêncio e apenas ficou olhando, então o veterano convidou o resto da equipe a fazer o mesmo e bater palmas. A coisa toda foi claramente um jogo de poder do vice-capitão. Ele se faz de bobo e diz que não tinha tais intenções. Não é novidade em tais situações. O espião humano brinca e liga para Korra, mencionando seu baixo salário para pagar suas obrigações familiares, apesar de trabalhar por 5 anos. O policial fica em silêncio, atordoado, mas continua e faz o mesmo com os outros 2 policiais que ganhavam ainda menos. Com toda a sala congelada, Hou promete alimentar seus aliados e destruir brutalmente todos os seus inimigos. Jiro ficou impressionado com a mudança. Enquanto isso, a sala estava silenciosa e os policiais se depararam com a realidade contemplada, sem saber o que fazer. Korra virou-se para Machin, esperando algum tipo de garantia, mas Hou não iria deixar isso acontecer, e pressionou-os por uma resposta. Finalmente, o oficial supostamente leal curvou-se diante do vice em desculpas e caminhou em direção ao novo capitão. É uma jogada bastante corajosa. Enfatizando como ele deve saber que seguir a pessoa errada é mortal, ele pergunta ao restante da equipe o que farão. Os outros logo fazem o mesmo, incapazes de olhá-lo nos olhos. O punho de Mason tremeu de raiva, mas ele se acalma e aceita isso por enquanto. Ansioso pelo que acontecerá a seguir, ele sai da sala com as sobrancelhas franzidas. Enquanto a recém-chegada sorria, Jirah diz que finalmente entendeu por que Bailey deu as ordens que ela deu. Isso o faz se perguntar o que ela disse, então ela conta que recebeu ordens de protegê-lo de todo e qualquer dano. Ele está cético de que uma senhora tão pequena possa realmente fazer isso, mas ela apenas diz com segurança que ele entenderá no devido tempo. Korra então chamou cautelosamente o capitão. Com olhos preocupados, eles educadamente se colocam aos seus cuidados. Ele promete que o julgamento dele será recompensado de acordo. Por enquanto, ele gostaria de saber mais sobre Metron com as pessoas que trabalharam com ele. Seu patrocinador é Raizen, vice-diretor de toda a agência. Quanto à sua formação, ele é o segundo mais velho dos infames 3 irmãos Rei. Eles parecem ter bastante poder e influência. No entanto, eles arriscam a morte ao escolherem ficar do lado do recém-chegado. O embate entre grandes jogadores os deixa em busca de alguém em quem se apoiar. Hou ri e pergunta por que estão se apoiando nele, então começam com um emblema em seu ombro. Machin deveria ter se tornado o capitão após a saída de Raizen, mas o cargo ficou vago por 1 ano, reservado a alguém escolhido pela família King Ki. Inúmeras pessoas estavam disputando isso, mas uma palavra do clã decidiu. Isso diz muito sobre a sua força e ligações, que é tudo o que importa no distrito que servem. Em outras palavras, eles não hesitarão em traí-lo se ele perder seu valor, então ele deve ter certeza de que nunca cairá de seu lugar.
No escritório do vice-diretor, Matian permaneceu curvado em silêncio e foi instruído a parar de fazer uma expressão tão amarga. Ele reclama do cargo que lhe foi prometido há muito tempo. A palavra prometida fazia-se enrosnar e virar a cadeira. O homem imponente ficou olhando, dizendo que não se lembrava de ter feito tal coisa. Sentindo-se abandonado, Maquin timidamente desvia o olhar e franze a testa. Ao ouvir batidas na mesa, ele pergunta se vão mesmo deixar o recém-chegado assumir o cargo. Infelizmente, a decisão do clã Kinki não é algo a que eles possam se opor. É uma pílula amarga, mas agora a vitória depende de conseguir ou não puxar o rolo para o seu lado. O vice-capitão não gostou da ideia de recrutar o inimigo, mas é tolice não tentar se aliar a alguém ligado ao clã Fox. Ele argumenta que a família nobre não está do mesmo lado do barbudo de 9 cabeças. Hyacin já sabe disso, é claro, e é exatamente por isso que eles têm que arrastá-lo para este conflito. Compreendendo, Maquin obedientemente se curva ao seu apoiador. No meio da cidade, Hou e Dira olharam para uma casa de má qualidade, que é o novo lar que ela encontrou para ele. Ele se força a considerar isso decente, enquanto olha para os ratos ao seu redor. Infelizmente, é a única coisa disponível pelo preço que ele está disposto a pagar. Na verdade, ela checou alguns lugares para tentar satisfazer os padrões dele, mas se pergunta por que alguém que ganha um salário de capitão dedica tão pouco ao aluguel. Para ele a vida é difícil e ele tem muito o que economizar. Mais tarde ele entregou um maço de dinheiro ao espião humano no restaurante e pediu-lhe que depositasse o dinheiro em uma conta na imortal nação Marshall. Depois disso, ele foi até uma cabine telefônica e ligou para o reitor do orfanato, dizendo que havia enviado algum dinheiro para manter o local funcionando. Ela pergunta preocupada onde ele está, pois ele os deixou sem dizer uma palavra, dizendo que não consegue explicar tão facilmente. Hou apenas garante a ela que está seguro, mas fica em silêncio quando questionado sobre quando voltará para seus irmãos. Depois de um tempo, ele promete voltar logo e desliga. Ao se afastar com uma expressão séria, ele encontra Dira, que pergunta o que estava errado. Ele ignora isso e vai verificar sua nova casa. No imortal reino marcial, Muya estava no meio de uma enorme plataforma. Seu chefe pergunta sobre seus planos, pois o comitê quer ver os resultados em breve. Ela garante a ele que não é do tipo que falha. Não querendo esperar, ele insiste que o espião que ela plantou deve provar seu valor. Na verdade, ele deveria ser capaz de encontrar uma maneira de obter as plantas da cidade de Kinki, especialmente o mapa costeiro, que é crucial para sua próxima operação. Isso a faz se perguntar o que exatamente eles planejam fazer. Já que os demônios já causaram tantos problemas em seu território, a agência decidiu que é hora de retribuir o favor e contra-atacar. Holly não acredita quando recebe a ordem de colocar as mãos no mapa de defesa costeira. Ele acabou de chegar e não deveria ser ativado por um tempo. Muya casualmente diz que não há como evitar isso. O comitê não confia no plano dela, então eles precisam de resultados para calá-los. Infelizmente, ela não tem tempo para desculpas e o lembra das consequências do fracasso. Isso não lhe dá espaço. Então ele bate o telefone de volta no receptor e amaldiçoa seu infeliz chefe. Furioso, o comissário dá um soco no telefone e vai embora, desesperado para pensar em algo antes do prazo. Embora o stand estivesse completamente destruído, Muya simplesmente sorriu para seu subordinado furioso, olhando para o logotipo da agência e dizendo que não deixaria que eles a suprimissem para sempre. Na sede da divisão de patrulha, o vice-diretor finalmente conhece o mais novo capitão do primeiro esquadrão. Roel educadamente diz que deveria tê-lo visitado muito antes, mas Heisu não é fã de gentilezas e na verdade gosta de jovens talentos como ele. O novato argumenta que é propenso a erros e até entrou em confronto com Matian recentemente. Esta não é uma informação nova para o deputado, então ambos descartam o assunto como uma pequena briga entre colegas. Prometendo fazer o vice funcionar corretamente a partir de então, Hyosuno acrescenta que há um caso que ele gostaria que o capitão assumisse. Ele está feliz em assumir uma tarefa. Identificaram um esconderijo de medicamentos ilegais, um armazém junto ao rio. Seu trabalho é retirá-lo imediatamente, embora seja uma ordem pesada, mas curta. Hou saúda obedientemente seu comandante. Dira estava sentado no canto da sala do esquadrão, em silêncio, enquanto os membros olhavam para ela com olhos lascivos. Cora faz um comentário desprezível sobre ela e é avisada de que pode ouvir, mas ele acredita que ela nada mais é do que a gatinha mimada do capitão. Ele percebe que ela o está olhando bem nos olhos e começa a gaguejar quando a garota, com olhos estranhamente vazios, pergunta se ele está falando sobre ela. Seu comportamento muda completamente quando ela diz a ele para observar sua boca e ele sente um vento forte passar por seu corpo. Só então Rolo entrou e anunciou que eles tinham uma nova missão. Dira deu um pulo, feliz por finalmente ter algo para fazer e se perguntou que tipo de missão enquanto seguia o capitão. Ainda em estado de choque, Korra se sobressaltou quando sua xícara de café quebrou de repente. Os demais exclamam ao perceberem que é obra da menina e rapidamente seguem o superior que não querem que fique esperando. Ele se levantou e olhou para suas roupas sujas, envergonhado. De volta à casa do clã Tint, Bailey gritou desinibidamente na frente do grande ancestral, obviamente querendo que ela fizesse algo a respeito.
Dana pergunta o que o jovem estava fazendo e fica sabendo que é muito sufocante ficar sozinho em casa o dia todo. Seus dois amigos estavam patrulhando e ela não tinha mais nada para fazer. Dito isto, foi ela quem enviou Jirah para proteger Holly em primeiro lugar, mas agora ela se arrepende de não ter ido lá para fazer isso sozinha. Ela imagina os dois desenvolvendo sentimentos depois de ficarem muito próximos um do outro. Um pouco surpresa, Dana pergunta se ela realmente está apaixonada pelo jovem. Corando, Bailey nega completamente a alegação, mas protesta firmemente quando o Ancestral considera definir o papel e Jirah. Ela é pega em sua mentira e apenas pergunta se ele gostaria de alguém como ela. Sua falta de confiança não é algo que ela, uma Hassan do clã Qinquai, deveria dizer como uma guerreira de primeira linha. Se ela gosta de alguém, ela deve ser corajosa e seguir em frente de qualquer maneira. Isso lhe dá a clareza de que precisa, e a velha percebe que está pensando seriamente em fazer isso desta vez. Ela conheceu tantos homens talentosos antes, mas nunca agiu dessa forma. Bailey argumenta que o jovem aparentemente estoico era diferente dos demais. Ele não é rude, lisonjeiro ou distante, e estar com ele parecia natural. A menina caiu forte. Infelizmente, o passado de Ho é bastante simples para seu clã. Embora ela possa não se importar com isso, a opinião deles realmente não importa. No final das contas, o que importa é a atitude do pai em relação ao assunto. Ela tenta protestar a princípio, mas fica em silêncio depois de um momento. Como chefe do clã, o futuro deles juntos depende inteiramente dele. Tremendo de frustração, ela diz que não quer acabar em um casamento sem alegria como o de suas irmãs. Seus sentimentos cabem a ela decidir. Com olhos determinados, ela sai e atravessa a casa deles. Ela se depara com Luke, que parecia estar esperando por ela. Pega de surpresa, a jovem pergunta se há algo errado e é informada que o chefe do clã gostaria de falar com ela. Não é algo que ela queira fazer, mas não tem escolha a não ser responder à convocação. Em frente ao quarto de ouro, o mordomo anuncia sua presença. Ela é avisada para entrar e imediatamente se depara com o imponente símbolo que exigia solenidade. Há muito tempo atrás, Bailey ajoelhou-se silenciosamente diante de uma fogueira solene, lamentando e chamando baixinho por sua irmã que acabara de falecer. A lápide memorial ficou lá enquanto a jovem culpava o pai por forçá-la a um casamento arranjado. Só então as portas se abriram, quebrando o silêncio. Ela olhou para trás e olhou para o pai, que olhou de volta. Quando ela se virou, Ara avançou, sem se preocupar em fechar a porta, e acendeu alguns incensos para colocá-los perto da cabeça. Recusando-se a olhar nos olhos dele, ela diz que não há necessidade de fingir. Ele coloca os gravetos ao lado do tablet e argumenta que perdeu uma filha, assim como ela perdeu uma irmã. Isso a enfurece, que grita e diz que não tem o direito de dizer tais palavras. Afinal, ela morreu depois que ele a sacrificou para o ganho da família. Ele lamentavelmente olhou para ela e suspirou em resignação. Olhando para o tablet novamente, ele afirma que foi simplesmente o destino dela passar por aquela declaração que Bailey não consegue acreditar que acabou de ouvir. Como tal, ele enfatiza que esse foi o destino dela. Como alguém nascido em sua família, ela questiona quem decidiu dar-lhe um destino tão ridículo e terrível. A irmã dela sempre o ouvia, sem saber escolher, mas foi assim que ela acabou. Oro dá um tapa no rosto da filha com tanta força que ela cai no chão e revela que não foi ele quem a empurrou para o inferno. Foi ela, Bailey. Isso a faz se levantar confusa e furiosa. Finalmente, ele conta que originalmente ela deveria estar envolvida no casamento arranjado, mas sua irmã tomou seu lugar por causa dela. As lágrimas caíram ao ouvir isso, e ela se lembrou de seu irmão mais velho abraçando-a com um sorriso, dizendo-lhe para viver sua própria vida. A pobre menina não para de chorar enquanto pensa nela. Logo, ela estava soluçando e chorando. Por outro lado, Oro diz que já era hora de ela terminar o que começou. A afirmação era absurda, mas ele pretendia fazer o que fosse necessário pelo bem do clã, mesmo que isso significasse sacrificar outra filha. Bailey ficou na frente dos aposentos do pai com uma expressão fria. Roubando sua determinação, ela abre a porta e entra na sala. Com os dois agora de frente um para o outro, Luke fecha a porta com uma profunda reverência. Assim que seus olhos ardentes se encontraram, Aro confirmou que sua filha finalmente havia retornado. Ela saiu e se juntou ao corpo por 3 anos, desaparecendo sem dizer uma palavra. Mesmo assim, ela não encontra nada de errado no que fez e se recusa a ser sua ferramenta. O chefe do clã não conseguia acreditar no que estava ouvindo, então a jovem questiona se suas palavras não são verdadeiras. Ele insiste que ela deveria ter entendido seu dever como filha de seu clã. Em vez disso, ela fugiu para a nação humana para realizar missões e foi pega. Qualquer coisa que ela dissesse poderia tê-los arrastado com ela. Ela diz para ele relaxar, garantindo que não disse nada. Como ela está de volta, seu pai tem mais ideias, mas ela fala antes dele e jura matar qualquer pessoa com quem ele a casar. Ele está furioso com suas palavras atrevidas. Surpreendentemente, ele se acalma e pede para saber os planos dela para a vida. Assim que ela compartilha sua intenção de se juntar às tropas de Westgate, seus ouvidos se aguçam, já sabendo que ela está fazendo isso para se aproximar do garoto que trouxe. Bailey admite abertamente que está certo. De qualquer forma, ele está usando o papel para causar problemas e dar-lhes uma desculpa para intervir, mas eles ainda não descobriram quem é o verdadeiro fornecedor. Embora Aro fique surpreso por ela saber disso, a jovem diz com segurança que sabe muito mais do que isso.
5 anos atrás, seu ataque ao distrito falhou, e nem ele nem o Long Clan conseguiram o que queriam. Ainda assim, a coisa toda causou a morte de sua irmã e de inúmeros membros da raça demoníaca. Enquanto isso, as pessoas por trás dele foram embora sem um único arranhão. Ele fica em silêncio em meio às acusações, então ela diz a ele para mandá-la pra lá, e talvez ela consiga terminar o que ele não conseguiu fazer. A diretora pergunta se ela realmente sabe o que eles estão tentando realizar. Bailey está confiante de que sim. Querem eliminar as drogas ilegais e controlar a população através do monopólio dos produtos farmacêuticos. Fazendo alguns cálculos mentalmente, ela diz que já se passaram quase 100 anos desde que eles perderam o controle. Para ser mais preciso, já se passaram 103 anos e 4 meses desde que o Rei Raposa foi derrotado e contido pelo Senhor dos 10.000 demônios. Desde então, a cidade de King-Ki não era mais a cidade sagrada do seu clã. Foi enlouquecedor pensar no tempo que passou. Com um suspiro profundo, o chefe do clã está cheio de raiva e determinação para recuperar a glória que lhes pertence. Bailey já sabia do objetivo do pai, mas ele está mais determinado do que o esperado. Aro diz que eventualmente saberá qual é o plano dele, mas ainda não. E então aprova seu pedido para se juntar às tropas de defesa do Portão Oeste. A jovem começa a seguir seu caminho, mas é repentinamente parada pelo pai. Questionado se ele tem mais instruções, ele ordena que ela fique longe de Hoshin, pois o que está para acontecer está além de seu controle. Ela questiona monotonamente se essa é a maneira dele de demonstrar preocupação, mas ele apenas late e diz para ela ir embora. Mais tarde, Bailey chega à base das tropas de defesa de Westgate. As pessoas estão reunidas e alinhadas, chamadas para serem apresentadas ao novo comandante do 3º Batalhão. O deputado manda todos aplaudirem calorosamente, mas os soldados abaixo ainda não conseguiam acreditar que seriam liderados por uma mulher. Shizzy sentiu o mesmo e pensou que já tinha molhado as calças de medo. No entanto, ela simplesmente olhou para eles antes de voltar seu olhar para o deputado. Ela sabe que essa deve ser a pequena brincadeira de iniciação deles. O 3º Batalhão está cheio de desordeiros que já assustaram outros comandantes. Infelizmente para eles não funcionará com alguém como ela. Ela acabou de falar e gostaria de resolver as coisas da maneira adequada, então de repente aponta para o delegado, que está confuso e não entende o que ela quer dele. Bailey o desafia para uma partida e promete ir embora se perder. Se ela vencer, eles terão que seguir seu exemplo sem mais perguntas. Ele balança a cabeça e tenta desencorajá-la da ideia ultrajante. Afinal, ele não pode arcar com as consequências de machucar ela, que tem braços e pernas minúsculos. Não haverá nem glória em vencer uma mera mulher. Ela zomba dele e zombeteiramente chama o deputado de covarde. Como ele não dará o primeiro passo, ela avança enquanto lhe diz para não culpá-la. Ele fica surpreso uma vez com a velocidade dela e novamente quando um golpe o faz cair para trás da força. Embora ele não caia, seu rosto ficou ferido pela troca, e os subordinados que assistiam abaixo ficaram surpresos por ela ter acertado. Eles torcem e dizem para ele não perder para uma mulher. Respirando com dificuldade, incrédulo, Chase grita e questiona se o recém-chegado é realmente louco. Ela ri e pergunta se ele achou que ela estava brincando antes. Se ele não levar as coisas a sério, ele pode morrer durante a luta. Ele treme de raiva e se prepara para lutar. Seguindo a ordem do comandante, o deputado avançou com ferocidade inabalável, atacando o alvo e anunciando que não tinha mais intenção de se conter. No escritório do vice-diretor da divisão de patrulha, Heisen olhou para longe enquanto Matin perguntava se ele estava realmente permitindo que o papel lidasse com a apreensão de drogas ilegais. Cansado de suas perguntas, ele nem o encara e sugere que use mais o cérebro. Eles têm lidado com traficantes ilegais nas ruas há anos e é seguro dizer que não têm feito um bom trabalho em reprimi-los. Afinal, existe um fornecedor oculto controlando a rede de distribuição, e eles terão que pegá-lo se quiserem desmantelar toda a operação. É exatamente por isso que ele está enviando Hole para o ponto de extração. Mason fica surpreso, pois suas palavras indicam que ele já tem uma pista sobre a pessoa por trás de tudo. O informante que ele plantou em suas fileiras finalmente chegou perto de suas fileiras internas. Depois de conhecer o mentor, ele relatou o local da reunião para ele. O deputado ainda está confuso porque não foi enviado no lugar do garoto, e é informado de que alguém tão importante como ele não deveria realizar missões de alto risco. As palavras grandes lisonjeiam o velho, que rapidamente muda de tom. Ele se pergunta qual será o próximo passo. Eles reunirão uma força poderosa e cercarão completamente o local-alvo. Enquanto Matidin fazia continência, a partida no 3º Batalhão ainda estava intensa. Observando seu oponente desviar de seu ataque repetidas vezes, Shizzy pergunta se ela continuará pulando como um coelho. Argumentando que ela pode ser a coelhinha mais durona que ele já conheceu, Bailey é instruído a continuar pulando se quiser viver. Ele envia uma onda de golpes com suas garras afiadas, mas ela amortece completamente e anula o dano com suas 9 caudas grossas. Ao abri-los, ela se revela completamente ilesa, e ele fica chocado porque suas garras de aço não conseguiram deixar nenhum arranhão em seu corpo. Ela se pergunta se ele parou de exibir seus movimentos assassinos. Se isso é tudo que ele tem, então ela pode muito bem começar a contra-atacar. Ele transbordava de raiva, ainda se recusando a perder para um demônio feminino. O público diz a ele para derrubá-la sem se conter. Soltando um rugido penetrante, ele deu um passo à frente e deu um soco na cabeça dela. Mas ela se abaixou perfeitamente para se esquivar e contra-atacar com um golpe de palma em seu peito.
Não foi pesado, mas seu coração sentiu todo o dano e quase parou de bater. Ele foi nocauteado com aquele golpe e foi levantado do chão com um único braço, levantado para que todos pudessem ver. Os soldados não podiam acreditar que ele foi espancado tão facilmente. Sorrindo para eles, Bailey pergunta se havia mais alguém que queria desafiá-la. Esperando por uma resposta, Bailey ri e pergunta se todos ficaram com medo de repente. Depois de trocarem alguns olhares compreensivos, os homens caíram de joelhos e juraram lealdade absoluta ao comandante do batalhão. Satisfeita, ela diz que é uma honra trabalhar com todos eles. Depois se volta para o delegado, sugerindo que já é hora dele acordar. Seus olhos estavam fechados, mas todo o seu corpo tremia. Com o fato de estar fingindo estar inconsciente revelado, ele humildemente cai no chão como o resto dos homens. Questionado se ele cede, ele se rende completamente e jura obediência máxima a ela. Assim que ela disse para ele ficar de pé, a enorme torre do sino começou a tocar continuamente. Ainda novo nisso, Bailey pergunta o que é isso. É o sino de comando do grande batalhão, sinalizando que eles têm uma missão. Um mensageiro veio dizendo que eles têm ordens para se prepararem e ajudarem na repressão aos rebeldes. Ela está cética em relação à missão, mas não há detalhes e eles devem ser coordenados com o departamento de patrulha. A menção da agência a faz sorrir. Enquanto isso, Shizzy pede que ela se mova, pois atrasar a ação é punível com a morte. Ela saberá quando chegar lá, mas Bailey está curiosa para saber se isso está relacionado ao papel. Com isso, ela ordena que seus homens se preparem e saiam, ao que eles saúdam em absoluta obediência. Ao mesmo tempo, o primeiro esquadrão da divisão de patrulha acelerava pelas ruas. Deixado no fundo com dois dos policiais, Dira pergunta se está muito calor e se pergunta por que eles estão suando loucamente. Eles suam mais e ficam vermelhos ao ver a bela policial, então Hole diz a ela para parar de provocá-los. Ele então conversa e pergunta sobre suas vidas pessoais. Um deles tem 2 filhos, sendo o filho mais novo uma filha. Ele considera o subordinado abençoado e o outro entra na conversa, elogiando a filha. Eles são incentivados a trabalhar duro e a buscar dias melhores pela frente. Tudo o que ele pode pedir é que seus filhos cresçam sãos e salvos. O capitão dessa vez pergunta ao outro oficial, agora sobre a perna ruim do pai. É um problema antigo que o deixa com dores insuportáveis durante as estações frias. Felizmente, eles estão em uma posição melhor desde que a função aumentou seus salários. Eles podem até manter a cabeça erguida com orgulho agora. Ele está confuso porque eles estavam lutando tanto, apesar de estarem sob o comando de Matian. Os dois ficam quietos, sem conseguir falar, então Cora revela que tiveram que prestar uma homenagem regular ao vice-capitão. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era uma espécie de taxa de proteção que eles tinham que pagar todo mês. Apesar de serem tratados como animais de propriedade, eles ainda foram forçados a abrir mão de seus salários. A notícia dos maus tratos pega Hole de surpresa. Enquanto isso, os policiais ficaram em silêncio enquanto o carro acelerava pela estrada. Ele pede para saber quanto realmente era sua mensalidade. Varia por pessoa, mas para Cora era 50% da renda mensal. Os dois que aderiram depois dele dão pelo menos 70% todo mês. Eles ficam paralisados com a revelação, enquanto o novo capitão exclama em choque e descrença. Ele pergunta por que eles estavam deixando um vice-capitão tão implacável fazer isso com eles. Infelizmente, eles não tiveram escolha, pois ser aceito sozinho na força era uma bênção. A desobediência pode levá-los a morrer nas ruas sem emprego. Sem dúvida, eles tiveram uma vida muito difícil até recentemente. E é também por isso que estão extremamente gratos ao seu novo capitão. Ele os libertou do domínio de Mason e até deu a todos um aumento sem condições. Agora todos estavam dispostos a dar suas vidas a ele por pura lealdade e gratidão. Holly fica feliz em ouvir tanta dedicação de sua equipe. Ele confirma que eles estão gradualmente se aproximando do seu destino, que fica logo à frente do antigo distrito fabril. Preocupada com a forma como receberam as armas de fogo, Cora pergunta qual é a missão e fica sabendo que se trata de uma operação de prisão. Ele não entende de imediato e pensa que é como quando pegaram a criança da última vez. Lembrado do incidente, Hole pergunta o que fizeram com a criança. O oficial fica com uma expressão triste no rosto. Eles o trouxeram e o torturaram, mas não obtiveram nenhuma informação útil. Mais tarde, quando o garoto desmaiou de dor, Matian deu-lhes uma ordem. Exigindo saber o que era, o capitão fica sabendo que o garoto foi enterrado inconsciente, mas ainda vivo. Até Dira exclama ao ouvir o tratamento cruel. O carro inteiro fica em silêncio de culpa quando os policiais são questionados se todos participaram, até que Cora confirma que sim. Ela amaldiçoa todos eles, enojada com a covardia. Eles não podiam se preocupar com isso ou ser corajosos, sabendo que seriam eles que seriam enterrados se desobedecessem. Suspirando de frustração, Hole jura silenciosamente derrubar Matian. Ele diz a seus homens para se concentrarem em dirigir e acordá-lo quando chegarem, então eles seguem pela estrada até chegarem a uma grande área de armazém perto das docas. Eles acordam o capitão como ele pediu, mas ele não sabe por que eles estão ali. O cais está ligado à defesa costeira, mas está abandonado há algum tempo. Com acesso ao mar aberto, é o local perfeito para o contrabando. Eles recebem ordens de estacionar secretamente e pegar seus equipamentos enquanto começam a investigar.
Estabelecendo-se em um local escondido, os oficiais da divisão de patrulha saem com suas armas de fogo, navegando lentamente pela área e certificando-se de não serem detectados. Eles avistam um inimigo montando guarda, aparentemente entediado com o dia lento do acordo. Com um movimento rápido, Roll agarra sua cabeça e a joga para o lado. Ele cai no chão sem dizer mais nada, e o capitão sinaliza a seus subordinados para seguirem em frente. Felizmente, eles são habilidosos o suficiente para fazer o mesmo e eliminar lentamente os inimigos, um por um. Na entrada, eles veem um grupo maior de guardas, então os outros são orientados a parar por enquanto. Se eles fizessem um movimento agora, alertariam muitos inimigos sobre sua presença. Questionado sobre o que deveriam fazer a seguir, Roll permanece quieto e examina a área, acabando por fixar os olhos em um guindaste industrial. Ele tem uma ideia brilhante e, minutos depois, eles estão acima do guindaste que se elevava sobre o armazém principal. Foi uma operação séria, mas Dira não pôde deixar de ficar boquiaberto com a bela vista proporcionada pelo local. Ela responde de brincadeira ao capitão quando é repreendida por se distrair. Assumindo a liderança, ele desce lentamente e pousa no telhado, com os outros logo seguindo seus passos. Felizmente, eles permanecem sem serem detectados. Quanto ao próximo movimento, ele examina os arredores e vê uma porta para dentro. Ele desacora para descer, mas eles rapidamente descobrem que a porta está trancada e não se move. Foi perfeito para ele. Roll deu um passo à frente para tentar. Ele pegou sua ferramenta para arrombar fechaduras, a mesma que usou na fuga da prisão. Não é preciso muito para ele abrir a porta para dentro. Com seu anúncio, os policiais ficam surpresos ao verem a habilidade pela primeira vez. Eles estavam de fato no local certo e observaram de cima os alvos discutidos abaixo. Um homem relatou a crescente repressão da agência aos seus negócios privados. Eles já perderam tantos mensageiros em poucos dias. Um homem de silhueta enorme ouve o relato e diz que o confronto final entre os lados deve estar próximo. Korra se pergunta se essa pessoa é seu chefe, o que é altamente provável. Dito isto, Roll ainda não tem certeza de qual é exatamente sua classificação. Pode ser o momento certo para atacar, já que existem poucos inimigos. Além do mais, é tarde demais para pedir reforços, pois eles já terão partido quando chegarem. O capitão chama os homens e diz-lhes para se juntarem ao seu ataque surpresa. Enquanto isso, Gera irá esgueirar-se para a entrada dos fundos e bloquear sua rota de fuga. Ela exclama e protesta, lembrando-lhe que recebeu a ordem de protegê-lo a todo custo. Roll insiste que não precisa da proteção dela, mas reconhece o quão forte ela é. Como tal, sua ordem é não deixar escapar nenhuma pessoa. Suas palavras sinceras chegam até ela. Tocado pela confiança sincera de Roll nela, Dira saúda e obedece às suas ordens. Lá embaixo, o subordinado pergunta se eles realmente vão entrar em guerra com a agência num momento tão ruim. Se ambos os lados conseguirem ficar fora dos negócios um do outro, não será tão ruim. Ouvir isso deixa Greg nervoso. Então o homem se levanta e se eleva sobre o lacaio, que agora tremia nos sapatos. Ele se agacha para encontrar seus olhos, mostrando as cicatrizes que percorrem seu rosto e todo o corpo. A agência fez isso, e tentar fazer a paz só os matará. Finalmente compreendendo, o lacaio levanta a mão em sinal de rendição e pergunta o que farão a seguir. Ele é instruído a dizer a todos os grandes traficantes que Greg quer o caos em Roshin. Será há 5 anos, mas desta vez serão eles que puxarão os cordelinhos. Enquanto ninguém estiver olhando, eles matarão Raizen e as forças que o apoiam. Afirmando suas ordens, o subordinado saúda e sai correndo para começar a trabalhar, mas de repente aparecem algumas vasilhas na entrada. Ele congelou ao ver a bomba de fumaça. Um momento depois, o armazém estava se enchendo de uma espessa nuvem de fumaça e muitas outras latas foram atiradas de cima. Foi uma emboscada. O subordinado olhou em volta e usou o rádio, tentando ligar para seu chefe, mas uma bala disparou repentinamente em sua cabeça. Ele caiu no chão sem vida e Roll apareceu com uma arma na mão. O tempo deles é limitado, então a prioridade é derrubar o comandante primeiro. Compreendendo, os policiais navegam pela área enfumaçada, em busca do alvo. A quantidade de drogas espalhadas era inacreditável. Distraído pela visão, não se percebe a figura iminente atrás dele. Ele se vira e levanta a arma para revidar, mas não havia ninguém lá. Enquanto ele se perguntava se estava começando a ter alucinações, uma mão enorme correu de lado, indo em direção à sua cabeça. O oficial reage e grita, informando ao capitão que está sob ataque. Greg agarra o cano de sua arma e a dobra com força bruta, dando-lhe uma cotovelada no processo que se choca contra uma pilha de caixas. Ele perde o fone de ouvido e a conexão com seus membros. Ele pode ouvir a voz de Roll, perguntando repetidamente onde ele está e se está bem, até que o inimigo pise completamente no dispositivo. Agora ele estava completamente indefeso diante da força da figura corpulenta. Greg correu para atacar e os outros finalmente ouviram um grito agudo vindo da fumaça. As cabeças se viram e os outros dois são instruídos a se moverem em direção à fonte do som alto. Eles estão um pouco hesitantes, mas seguem as ordens com total fé em seu capitão. Gira, ainda do lado de fora, se oferece para ajudá-los. Shhh! Ela disse para manter sua posição e impedir que alguém escape de suas garras. Entendendo, ela fica na porta, já tendo eliminado vários inimigos que tentaram fugir. Roll continua avançando, querendo empurrar o alvo da frente para entrar dos fundos.
Ao confirmarem o plano geral, ouve-se o som de passos rápidos. Greg estava vindo em sua direção. Como um touro rápido, mas furioso, ele atacou o próximo oficial, que só conseguiu gritar de terror antes de receber um forte soco no rosto. Assim como seu camarada, seu rosto ficou destruído quando ele caiu no chão. Antes que as coisas piorassem, Cora apareceu, apontando sua arma e dizendo ao inimigo para não se mover. Greg levanta as mãos fingindo rendição, e o oficial informa ao capitão que capturou o alvo. Ao mesmo tempo, Howe estava na frente, mirando sua arma de fogo de forma semelhante. Enquanto elogiava seu subordinado, o criminoso viu a insígnia em seus punhos e percebeu que estava lidando com a patrulha. Ele pergunta como eles encontraram o lugar, mas não recebe resposta. Em vez disso, é questionado se ele é o chefe da operação. Greg mais ou menos confirma que sim e pergunta se Heisei mal podia esperar para agir contra ele. A menção do vice-diretor surpreende o capitão. A verdade é finalmente revelada quando Greg diz que só chegou onde está hoje. Com a ajuda do diretor, Rowell não pôde deixar de ficar chocado com o que ouviu. Hyson estava sendo implicado em todo o crime da rede de drogas. Greg diz que é natural, pois não sobreviveria sem o apoio da agência. Da mesma forma, o vice-diretor não alcançaria seu cargo sem o dinheiro das drogas. Mas por que ele iria querer se livrar do homem que controla da operação? Na verdade, o motivo pelo qual foram enviados para lá é para se livrar de Howe e de mais ninguém. Com a sua morte, o clã Quinquai perderá a sua posição em Roshin. Greg dá um passo à frente e Cora corajosamente ameaça atirar se ele fizer outro movimento, mas ele não se importa. O capitão foi levado a pensar que ele é o caçador na situação, quando na verdade ele é o cordeiro esperando para ser abatido, mesmo sem saber. O criminoso desapareceu repentinamente de onde estava. Antes que pudessem reagir, ele reapareceu atrás de Cora. O policial é avisado e orientado a se mover, mas já era tarde demais para se proteger completamente. Ele consegue levantar a arma para diminuir o impacto, mas ainda assim é jogado contra as paredes. Howe abre fogo contra o inimigo, que se move com uma velocidade incrível para se esquivar enquanto se aproxima. Quando ele está perto o suficiente, seus dedos se transformam em garras que cortam a arma nas mãos do oficial. Seus olhos se abriram em choque. Ele deve entender agora que só foi enviado para lá para ter uma morte tola. Greg ataca com força, tanto que o chão abaixo deles desaba. Para sua surpresa, não havia ninguém lá. Howe recuou com sucesso. Sem um arranhão, ele pergunta o que acontecerá se não conseguir matá-lo. Garantindo que isso não acontecerá, o inimigo conjura uma bola de energia brilhante e grita loucamente enquanto atira um raio demoníaco no capitão. Com olhos claros, ele se esquiva e sobe correndo pela parede, ganhando distância suficiente para circular ao redor do alvo. Pensando que é apenas mais um peão, o humano começa a usar seus poderes demoníacos também. Ele ataca, mas acerta o braço duro do criminoso. Após o bloqueio bem sucedido, Greg usa essa abertura para liberar raios de energia de seus olhos que atingem o rosto do inimigo. Com a cabeça em chamas, Howe é lançado voando de volta. Ele fica no chão por um tempo. Seu inimigo promete vingá-lo e matar Huizen mais cedo ou mais tarde. Embora essa batalha parecesse ter acabado, o humano fechou os olhos com força e começou a brilhar dourado. Seus olhos se abriram com uma luz ofuscante, e seu corpo flutuou no ar, transbordando de uma energia familiar, mas estranha. Greg poderia reconhecê-la como uma técnica do clã humano, mas não tem ideia de por que ele é capaz de usá-la como um demônio. O corpo de Howe brilhava e queimava com um poder aparentemente divino. Com um alto grito de guerra, ele libera ainda mais sua força, quase cegando seu inimigo apenas com sua aura. Agora ele estava pronto para lutar cara a cara. O capitão perguntou ao criminoso se vale a pena morrer pelo acordo que Heisei fez. Greg realmente sorri para ele e mostra que ele não é do tipo que se intimida. Quanto à sua pergunta, a resposta dependerá da força do oficial. Alguns chutes são lançados, várias pedras duras para frente. Observando e esperando o momento certo, Howe golpeia todos eles com uma única mão, quase nem suando. O inimigo tenta novamente algo com pedras, desta vez juntando-as para fazer uma pedra enorme. Ele joga no humano, que estava pronto para mostrar ao demônio uma das técnicas de punho de seu clã. Ao fundir a durabilidade de seu corpo demoníaco com suas técnicas humanas, seu poder aumenta ainda mais. Como antes, a energia parecia transbordar de seu corpo. Assumindo a força de uma fera feroz, ele avança em direção à pedra. A princípio nada acontece, e eles mal se tocam, mas o enorme amontoado de pedras para e se despedaça. Greg olhou para ele enquanto as pedras voavam em sua direção. Ele acabou de testemunhar o Tiger Fist, uma das 12 formas. Ele não esperava ver um membro do clã demônio usando uma técnica pertencente a humanos. Como tal, ele mudou de ideia e decidiu capturá-lo, para que pudesse estudar o inimigo completamente. Os dois homens trocam algumas palavras insultuosas durante a luta. Agora foi a vez de Greg lhe ensinar uma lição, então ele lentamente mudou sua forma para uma criatura temível. Uma cauda apareceu, garras afiadas cresceram e duras escamas vermelhas começaram a cobrir seu corpo. Ele estava demonizando. Representando um ser completamente diferente, ele desarrou para vir te mostrar tudo o que ele tem. Sua verdadeira forma liberou muita intenção de matar. Só então a cabeça do demônio balançou para o lado devido a uma explosão inesperada.
Os dois ficam surpresos e se viram para ver Cora suando enquanto eles seguram a arma que ainda fumegava. Fervendo com a interrupção indesejada da briga, Greg olhou para ele e atacou. Para a surpresa de Greg, Ro acompanha facilmente sua velocidade e o segue. Antes que ele pudesse alcançar o suboficial, determinado a proteger seu subordinado, o capitão chuta o inimigo e o detém. À medida que os dois se distanciam por enquanto, o demônio tem a oportunidade de preparar outro ataque. Os membros da patrulha olharam antecipando seu próximo movimento quando o inimigo de repente soltou um sopro de fogo ardente contra eles. É um poder inesperado, mas Ro-Het reage e assume sua forma de lobo para revidar. Olhando para as chamas, ele respira fundo e solta um uivo poderoso para afastá-las e apagar o fogo. Seu inimigo fica surpreso por ele ter conseguido resistir ao seu poder. Agora era hora de testar a força do corpo do pequeno. Ele correu e balançou o punho, até mesmo seguindo com uma cotovelada para o lado. Ambos os ataques são evitados sem muitos problemas, mas eram apenas distrações que permitiram que a cauda de Greg envolvesse sua perna sem ser detectada. O apêndice foi lançado e o enviou contra as paredes do armazém. Enquanto Ro se apoiava reclamando do ataque furtivo, o demônio já estava acima dele e pronto para atacar. Cansado de suas habilidades irritantes, o Homem-Lobo ergueu os braços e rosnou, dizendo que era hora de mostrar-lhe a antiga técnica do punho. Ele se esquiva e junta 2 dedos dobrados, usando-os rapidamente para atingir um ponto preciso no alvo. Antes que o inimigo pudesse reagir, ele circulou até as costas de Greg e cerrou o punho com força, desferindo 6 golpes precisos em seu corpo. Quando ele saltou para trás uma grande distância, o enorme demônio se virou, zombando de seus socos leves que mal amassavam suas escamas. Ro observava, ofegante e exausto, enquanto o criminoso se regozijava por ele ter desperdiçado uma oportunidade de ouro. Só então, o corpo de Greg tremeu e os punhos atrasados finalmente atingiram com força seus pontos de pressão. Logo, ele estava tossindo e questionando o que o policial fez com ele. Não foi nada demais e ele apenas pressionou alguns pontos de acupuntura. Greg não sabe sobre os pontos de acupuntura de que seu inimigo estava falando, então Ro diz francamente que apenas empurrou algo importante nas costas e que sentirá o peso dos efeitos em breve. O demônio fica cético no início, mas suas palavras provam ser verdadeiras e de repente ele cambaleia e grita de dor. Ele está ofegante agora coberto de feridas abertas. Deve doer, considerando que seus meridianos já estouraram. Embora isso seja verdade, não foi nada comparado à dolorosa lembrança da cicatriz em seu rosto. Recordando as chamas ardentes, ele se ergue e pede para ver o que mais o inimigo tem reservado. Dito isto, ele pode morrer se acertar outro golpe em seu ponto de partida. Ro se agacha e desaparece de onde estava. Em um piscar de olhos, ele desfere um ataque por trás, mas Greg se antecipou e se esquivou perfeitamente, até mesmo contra-atacando com o balanço pesado de sua cauda. Ele bloqueia bem levantando as mãos na hora certa, mas isso deixa seu corpo aberto para um soco grande e forte. O golpe tira o ar de seus pulmões e o faz cair no chão. Holly estava perdendo de alguma forma e só tinha mais um ataque em seu tanque. A durabilidade de Greg era insana e ele estava avançando apesar dos ferimentos óbvios em seu corpo. Como se estivesse provando ainda mais sua força, ele agarrou seu braço e o arrancou com um grito alto. Ele não conseguia acreditar na visão ridícula do demônio abrindo bem a boca e mastigando seu próprio membro. Isso permite que ele se recupere de outros ferimentos e recupere sua resistência. Agora ele estava se sentindo ainda melhor do que quando começaram a batalha. Com uma velocidade incrível, ele desaparece do lugar e aparece exatamente no papel, acertando um forte gancho bem fundo em sua barriga. Greg o envia para o alto e salta para encontrá-lo no ar. Lá, ele levantou o braço restante e desceu com tanta força que o capitão da patrulha quebrou o chão ao cair. O demônio olhou para o inimigo fraco, que gemeu impotente por ter ficado aquém e não conseguia acertar mais um golpe. Acabou. Tudo o que ele precisa fazer agora para completar sua missão é matar o jovem arrogante. Só então Greg se vê contido, seus membros pesados enquanto os 3 se agarram a ele com seus corpos inteiros. O capitão deles mal estava acordado. Então Cora o chamou enquanto segurava o inimigo, dizendo-lhe para acordar. Os outros ecoaram seus apelos, arriscando suas vidas com o que estavam fazendo. Mesmo assim, Ro não conseguia mover um músculo. Por outro lado, Greg fez uma careta diante da fraca tentativa de detê-lo. Ele chuta o primeiro com quase nenhum esforço. Então ele dispara um sopro concentrado de chamas que percorre seu corpo, incinerando ossos e carne. A visão do camarada caído faz o capitão chorar, ainda mais quando ele usa suas últimas palavras para agradecer ao seu superior. Cora amaldiçoou o miserável demônio e ergueu a mão para dar um soco, mas fica pálida e suada ao encontrar o olhar implacável do inimigo. Greg agarrou sua cabeça inteira com uma mão e começou a apertar cada vez mais forte até que seu crânio não aguentasse mais. Mais uma vez, o esquadrão de patrulha grita e chora. O último oficial tremia de medo enquanto se agarrava ao demônio, que sorria sabendo que sentia verdadeiro terror em seus ossos. Ele correu o mais rápido que pôde para escapar, mas parou depois de fazer um buraco em seu corpo. Só assim todos os 3 se foram. Ro tremeu de raiva, finalmente reunindo fúria suficiente para se forçar a recuar.
Apesar dos ferimentos, ele jura matar o criminoso que assassinou seus companheiros, mas Greg poderia dizer a mesma coisa a ele. Ele é o único que ainda tem força suficiente para atacar. Por outro lado, o capitão apostaria tudo na única chance que tivesse. As garras do demônio vermelho perfuraram seu peito, levantando-o no ar. O ataque não era algo que ele pudesse evitar, mas também não era algo que ele quisesse fazer. Rolo tinha exatamente onde ele o queria. Seu corpo começou a brilhar como antes, confundindo o inimigo. Ele iria liberar sua energia, e o movimento também não deveria ser capaz de sobreviver. Um clarão de luz ofuscante consumiu todo o armazém e até Jirah fica chocado com a explosão que vem de dentro. Ela se vira e vê o lugar inteiro em ruínas. Caminhando entre os escombros e escombros, ela chama Roll. De repente, ela encontra uma figura vermelha parada em meio à fumaça espessa. Era Greg, ainda mal conseguindo sobreviver após o ataque frontal total. O capitão estava no chão, tremendo, e conseguiu ordenar que ela já pegasse o criminoso. No entanto, Jirah ainda estava congelado. Seus olhos encontraram os de Greg, e por algum motivo os dois caíram em uma onda incontrolável de lágrimas. Os dois se entreolharam, chorando, mas completamente silenciosos. Os olhos de Greg se encheram de lágrimas ao reconhecer a pessoa à sua frente. Jirah também tremeu, mal impedindo que as lágrimas caíssem em seus olhos. Roll grita com ela, questionando por que ela não estava fazendo seu movimento, mas ela não conseguiu. Ela permaneceu congelada até que finalmente o telhado explodiu e os soldados pularam do alto. Antes que alguém pudesse reagir, o demônio foi subitamente cercado pelos militares. Quando a parede também foi destruída, cabeças se viraram para ver quem havia chegado. Algumas silhuetas familiares apareceram. Foram Shizzy e Bailey, que sorriram com a cena interessante que encontraram. Olhando para Greg, ela finalmente identifica o chefe ilegal por trás de tudo. O demônio a vê e diz que não quer ser seu inimigo, mas ela apenas confirma se ele realmente é o cérebro por trás de tudo. Satisfeita com a resposta dele, ela decide que ele irá com ela. Ele se recusa, dizendo que tem coisas mais importantes para fazer com seu tempo. Percebendo que ele não cederá tão facilmente, ela faz seus movimentos com velocidade e potência incomparáveis aos papéis. Ele é lançado voando e caindo no chão com um único soco. Gemendo e lutando para abrir os olhos, ele encontra várias lâminas perto de seu rosto. Ao seu redor estava um grupo de soldados apontando suas lanças para ele. Bailey não estava com vontade de ser gentil com o criminoso e ordenou que seus homens o levassem embora. No entanto, Jirah chamou seu companheiro com uma expressão preocupada. A jovem fica confusa e pergunta o que há de errado, mas a atendente morde a língua e fica em silêncio. Ao ouvir que o papel também estava indo bem, apesar de sua luta, Bailey pergunta se isso conta como um herói salvando uma donzela em perigo. Quando ele se oferece para se comprometer com ela em troca, ela cora de surpresa e vai embora, dizendo que não gosta muito de ter cachorros. Mesmo assim, ela esconde o sorriso ao sair, não mais o ouvindo argumentar que é um lobo, não um cachorro. Enquanto isso, Jirah estava ansioso e imaginando o que ela iria fazer. Greg obedientemente avançou, guiado pelos soldados, e olhou para trás para encontrar os olhos dela. Ele diz a ela para não se preocupar com ele, o que a faz chorar ainda mais. Percebendo isso, Roll a surpreende perguntando o que havia de errado, e se pergunta se ela de alguma forma conhecia o criminoso que estava sendo levado embora. Jirah se vira negando e dizendo que está pensando demais nas coisas, mas não consegue evitar a sensação de que ela estava escondendo algo dele. Os cadáveres dos 3 oficiais caídos estavam dispostos em uma linha horrível, e Roll só conseguia olhar para eles com uma cara taciturna. Outras pessoas entraram para cobrir seus corpos e retirá-los do armazém. Quando um braço cai e fica pendurado na maca, Ruiz impede que esperem. Segurando-o com firmeza, ele promete cuidar das famílias que deixarão para trás e faz questão de dar-lhes um enterro digno. O capitão o observou sem dizer uma palavra, mas o vice-diretor virou-se para ele e perguntou se estava bem, chegando a movimentar o corpo para verificar se estava de alguma forma ferido. Compartilhando que sofreu alguns ferimentos leves, ele diz que ficará bem depois de descansar. Como eles não podem se dar ao luxo de perder um subordinado tão competente, Ria assim promete tratá-lo com seu médico pessoal. O jovem capitão é convidado a voltar à cidade em seu carro. Olhando diretamente para ele, ele vê um homem grande em posição de sentido e questiona quem é. É Scarface, um guarda-costas confiável que está com ele há anos. Não querendo andar de veículo com pessoas desconhecidas, ele opta por levar o carro de sua equipe. Com isso, eles se separam por enquanto. Jirah aparece e chama seu capitão para o passeio. Ao vê-la pela primeira vez, Raizen percebe que ela parece um tanto familiar. Roll se apresenta de forma bastante sucinta, até mesmo entrando no banco do passageiro para encerrar a conversa o mais rápido possível. Com os dois trancados dentro do caminhão, eles saíram em disparada sem dizer mais nada e ignoraram completamente o vice-diretor, que acenava e dizia para terem cuidado. Enquanto isso, Ruizen ainda pensava em Jirah com uma expressão sinistra. Na estrada, Roll grunhiu e estremeceu, obviamente com dor por causa da batalha. Ele quase tosse por dentro e faz seu atendente gritar de surpresa e preocupação. Depois de esgotar toda a sua energia, ele precisa descansar e se recuperar o mais rápido possível. Mas o deputado provavelmente não permitirá que ele faça isso tão facilmente. Suas palavras fazem parecer que Hyacinth estava tentando matá-lo. Com isso, ele revela que na verdade é o mentor das drogas ilegais. Enquanto Roll estivesse vivo, ele continuaria atrás dele. Assim como ele disse, vários carros seguiram o veículo, cercando-o por ambos os lados e forçando-o a avançar.
Lá dentro, homens mascarados se preparavam para cumprir sua missão de não deixar ninguém vivo. Jiraiya olhou em volta enquanto eram imprensados por carros inimigos. No Hoshin Patrol Bureau, Jiraiya ficou ereta com uma expressão estoica no rosto. Sons distintos ecoaram na sala de interrogatório, onde Greg estava pendurado no teto, recebendo incontáveis ferimentos de chicotadas intermináveis. Apesar dos ferimentos, ele zomba de Martin, que grunhiu enquanto lutava para obter qualquer informação do suspeito. Ele zomba dele por agir de forma dura, mesmo quando está prestes a morrer. Dizendo que deve estar sonhando com a fuga, ele ordena que divulgue a localização do dinheiro. Para sua frustração, o criminoso se faz de bobo e alheio ao que está falando. Ele deve pensar que a agência não sabe nada sobre ele. Ele tem desviado lucros do mercado negro, trocando-os constantemente por ouro. Agora, eles querem saber onde ele escondeu todo aquele ouro. Greg mantém sua história de não saber do que está falando. Quando Mason estava prestes a chicoteá-lo novamente, Raizen apareceu, dizendo-lhe para parar e sair para deixá-los conversar em particular. O Vice pede mais tempo, ansioso para obter dele as informações de que precisa, mas recebe ordens severas de sair imediatamente. Ele não tem escolha a não ser seguir as ordens, e os dois são deixados sozinhos como pretendido. O diretor diz que nunca esperava que o rosto do velho amigo ficasse assim, mas Greg faz uma careta pra ele, sabendo que era exatamente isso que ele queria. Afinal, foi ele quem o tornou quem ele é hoje, principalmente com o incêndio que planejou e causou anos atrás. Raizen insiste que não tinha intenção de prejudicá-lo e só queria o mercado clandestino. É difícil acreditar nas palavras de um vigarista. O deputado manda ele entregar o ouro em troca de uma chance de vida. No entanto, Greg não iria cair nessas mentiras pela segunda vez, e ele jura que não receberá um único centavo do ouro que coletou. Enfurecido, Huizen ligou mais uma vez para Martin, que pateticamente atendeu a ligação. Ele recebeu ordens de descobrir onde está o ouro e usar todos os meios necessários para isso. A porta se fechou atrás dele. Agora, um ferro em brasa foi levado ao suspeito incapacitado. Como o oficial prometeu cuidar bem dele, todas as luzes da prisão se apagaram de repente, para a grande confusão deles. Jiro caminhou pelos corredores escuros com armas nas mãos.